Uma voz ordena que todos entrem em formação de batalha, enfatizando a necessidade de derrotar um monstro enorme naquele dia sem falta. Um dos lutadores pergunta irritado onde está o monstro, apenas para ser avisado por outra pessoa de que o monstro está bem atrás dele. O lutador se vira em choque e terror. No momento crucial, outro lutador aparece e corta o monstro com um golpe de espada decisivo, enquanto o primeiro lutador, que estava em perigo, e outro companheiro observam em espanto. O primeiro lutador pergunta ao recém-chegado como se o conhecesse, enquanto um elfo de cabelos brancos também parece surpreso com a presença do lutador, perguntando-se por que ele veio até ali. Após o término da batalha, o elfo fala com Salvador expressando sua profunda gratidão e dizendo que não sabe como agradecê-lo. O elfo se desculpa por qualquer problema que possa ter causado no passado e diz a ele que salvou sua vida e protegeu a paz de sua tribo, garantindo-lhe que nunca esquecerá essa bondade. Uma mensagem do sistema aparece indicando a primeira conquista do jogador, um forasteiro que conquistou a confiança de um elfo, concedendo livre circulação nos territórios na raça élfica. O elfo acrescenta que sua irmã mais nova também tem algo a dizer ao lutador. Sua irmã se aproxima e o lembra de sua oferta anterior para que ele se tornasse seu companheiro. O personagem recebe outra primeira conquista, o título Um Forasteiro que ganhou um elfo como companheiro, permitindo-lhe usar equipamentos da raça élfica. A donzela Ifika concorda com seu pedido, dizendo que também gostaria disso, então o hesitante acrescenta a palavra e a cena muda para uma alegre cerimônia de casamento e os noivos celebram em meio aos aplausos da multidão. O lutador e a donzela élfica trocam alianças e se beijam. Uma nova notificação de conquista aparece anunciando que o jogador é o primeiro forasteiro a se casar com uma mulher elfa, mas uma voz poderosa interrompe repentinamente a notificação e ordena que ela pare. A cena muda completamente para um homem em pé num palco em frente a uma plateia, dizendo-lhes que passou incontáveis horas pensando sobre como apresentar o seu Beacon. O homem anuncia que o jogo Ares não é apenas um jogo simples, mas que todos os personagens nele são equipados com inteligência artificial que lhes permite tomar suas próprias decisões e agir com base em suas próprias personalidades, descrevendo como outro mundo. A plateia fica atordoada e uma pessoa pergunta se o que acabou de ver era uma filmagem real do jogo. A apresentação continua afirmando que Ares não é apenas um jogo realista, mas que Purium Latid criou um novo mundo. Isto foi alcançado através da aplicação de uma inteligência artificial superior da qual nasceu um ser divino que avalia os usuários em si e pode conceder-lhes habilidades incríveis com base em suas conquistas. O orador explica que quem receber uma revelação do Deus ganhará poderes especiais e pode se tornar um herói ou até mesmo construir suas próprias forças e governar como um rei. Em suma, os jogadores podem alcançar tudo o que for possível na realidade e até mesmo coisas impossíveis podem ser alcançadas em Ares. Um dos participantes expressa sua dúvida sobre se tudo o que foi dito é verdade, mas decide que definitivamente quer experimentar o jogo por causa da sua incrível qual. O entusiasmo explode entre a plateia enquanto eles cantam o nome do Sr. Luis Jin e perguntam como comprá-lo e que querem começar imediatamente. Um comentário aparece explicando que no ano de 0 aos meses de 1945, o jogo Ares foi desenvolvido e a reação a ele foi retumbante, pois o seu impacto não se limitou aos aspectos dos jogos, mas estendeu-se para mudar a cultura do mundo inteiro. A sua contagem de usuários ultrapassou 1 milhão. Um ano depois, um novo jogador se levanta e expressa o seu espanto dizendo que o jogo é mais realista do que ele tinha ouvido falar. Outro jogador expressa sua profunda admiração, notando que a experiência parece uma jornada real dentro da zona do principiante. Um jogador percebe que as habilidades físicas de uma pessoa no mundo real se refletem dentro do jogo. Um jogador chama a atenção do seu companheiro para uma cena à sua frente, apontando para um evento que está no jogo desde o seu lançamento, quebrando um boneco de madeira. E diz que 1.200 mil de pessoas tentaram realizá-lo, mas todas falharam. Há rumores entre os jogadores de que o sucesso no desafio do boneco de madeira concede ao vencedor uma cápsula de jogo Ares muito especial no valor de 50 BAMA, além de esmilir um aumento de 5 pontos em todas as suas estatísticas. Embora a missão pareça simples e exija apenas 10 golpes, o número de desafiantes diminui recentemente. A razão para isso é que o consenso predominante considera este desafio impossível, especialmente depois de uma série de representantes esportivos nacionais terem falhado e até mesmo o herói medalhista de OAO, Anou, conseguiu quebrar. Por esta razão, houve muita conversa sobre este desafio, mas os jogadores ficaram reunidos sem que nenhum deles tentasse, pois todos estavam esperando a chegada da verdadeira e final esperança da humanidade. De repente, uma voz da multidão pediu-lhes para abrir caminho e um homem corpulento chamado Medusok, que foi descrito como o homem mais forte entre os humanos, apareceu surpreendendo os espectadores. Medusok olhou para o boneco de madeira e apontou que era o mesmo que eu não tinha conseguido quebrar.
Seu tamanho era tão imenso que alguns comentaram que ele não parecia ser da mesma raça e espalharam-se rumores de que ele podia derrotar um urso com as próprias mãos. A sua figura gigante erguia-se perante o Bônico de Madeira, fazendo com que este parecesse anão ao seu lado, levando alguns a especular que ele poderia ter sucesso em quebrá-lo antes de completar os 10 golpes. Medusa anunciou que a preciosa cápsula seria sua, então desferiu um golpe feroz no Bônico. A multidão irrompeu em aplausos de admiração depois que o Bônico de Madeira parou para trás a uma grande distância pelo golpe, perguntando-se se um desafiante finongou. Enquanto isso, em outro lugar, 2 desenvolvedores estavam assistindo a cena, um deles expressando a esperança de que Medusa tivesse sucesso para que as chamadas de protesto que estavam chegando parassem. Mas o seu colega parecia preocupado, dizendo que se este homem também falhasse depois de Hanou, isso provavelmente causaria uma enorme confusão. Seu colega explicou que as manchetes dos jornais do dia seguinte estariam cheias de acusações contra a empresa por criar uma missão impossível para atrair atenção e Ares está obcecado em recrutar usuários e o funcionário concluiu que se ele falhasse, isso significaria que eles teriam de interesse. Seu colega perguntou se o CEO aceitaria isso, mas ela insistiu que ele, como líder da equipe, tinha de fazê-lo, ameaçando demitir-se se ele não tivesse de volta ao jogo. Uma mensagem apareceu na tela. Missão falhou. Por favor, tente novamente. Medusa estava em estado de choque e incapaz de acreditar que tinha falhado. No escritório, o líder da equipe colocou a mão no rosto em desespero, dizendo que estavam em apuros. Seu colega sugeriu que fugissem rapidamente antes que a chamada de protesto começasse e convidou brincando para jantar às suas custas. Naquele momento, outro funcionário chamou-os para dizer ao líder da equipe que um novo desafiante estava a se apresentar. O líder da equipe perguntou indiferentemente se ele parecia que teria sucesso, e o funcionário apontou que o novo desafiante estava usando o equipamento básico que um jogador recebe ao criar um personagem e que a sua arma parecia ser da loja de dinheiro, mas muitos jogadores que confiaram em tais ferramentas já tinham falhado. O funcionário pediu desculpas por dizer algo desnecessário, mas o líder da equipe garantiu-lhe que estava tudo bem, pois ele também tinha tido momentos gentilmente. Ele então decidiu ir jantar e voltar mais tarde. Mas quando ele estava se virando para sair, ele e o seu colega ouviram um som alto e repentino que os fez se perguntar em espanto de onde ele vinha. Era o som do novo desafiante desferindo um golpe devastador no Bônico de Madeira, após o qual uma mensagem global apareceu parabenizando-o. As mensagens seguintes anunciaram que ele era o primeiro usuário a destruir com sucesso o Bônico de Madeira, que tinha ganho 5 pontos para todas as suas estatísticas e 2.500 pontos de fama. O líder da equipe e seus colegas ficaram em completo choque, perguntando-se o que tinha acabado de acontecer e quem poderia ser este jogador habilidoso, especialmente porque Medusok tinha sido a sua última esperança. Então o líder da equipe percebeu a incrível verdade. Este herói era muito provavelmente apenas uma pessoa comum. No escritório, o atordoado líder da equipe ordenou ao seu colega que procurasse a graduação da espada que o desafiante tinha usado. O funcionário disse-lhe que o resultado da pesquisa era um pouco estranho. Teria sido estranho se não fosse. Ela então revelou os detalhes, explicando que a espada nomeada era de nível épico com um poder de ataque de 1043 e durabilidade total, e tinha uma restrição de uso e sigilo no nível 40 ou superior sem recriador. O líder da equipe ficou extremamente chocado ao ouvir que a espada era épica e começou a se perguntar sobre a quantidade deste homem misterioso e qual era a sua verdadeira natureza. A cena muda para um sonho memória onde o Tilly está de metálico na oficina de um ferreiro. O protagonista lembra-se do fogo ardente que era capaz de roubar todo o suor do seu corpo e vê uma imagem do seu pai trabalhando arduamente em frente ao forno. No sonho, o jovem olha para suas mãos cansadas e depois para o seu pai, dizendo-lhe que ele voltou. O jovem abraça o seu pai, prometendo protegê-lo, mas o sonho rapidamente se transforma num pesadelo horripilante. O jovem encontra o seu pai cercado por chamas, gritando com calor intenso. O filho grita em terror, implorando ao seu pai para sair do fogo e instando-o a escapar. O jovem acorda de repente, ofegante e com lágrimas nos olhos, percebendo que tinha tido o mesmo sonho novamente. A cena seguinte aparece no mundo real, especificamente no lobby de um hospital em Seoul, na Coreia. Lá, o jovem chamado Kim Ji-won ironicamente pensa sobre as pessoas que ainda se agarram à esperança de quebrar o Bônico de Madeira, percebendo que a força física por si só não é suficiente para isso. Um amigo interrompe, irritado, lembrando que ele tinha lhe pedido para não o ligar durante o dia. Kim Ji-won justifica a sua ação dizendo que ele não pode encontrá-lo à noite por causa do seu trabalho e que ele nem sequer pode entrar no quarto do pai de Ji-won no hospital. Seu amigo suspira e pergunta o que ele quer, e Kim Ji-won comenta sobre as suas roupas pesadas e pergunta se ele não está sentindo calor. O amigo dele o encara ameaçadoramente e pergunta se ele quer morrer, ao que Kim Ji-won se desculpa imediatamente. Então Kim Ji-won vai direto ao ponto e pergunta ao amigo se ele já ouviu falar do jogo Ares. Ele explica que é o jogo mais famoso no momento e opera com uma inteligência artificial superior, então fala sobre um evento especial para N20 XP.
Ele explica que ninguém teve sucesso neste evento ainda. Mesmo celebridades proeminentes falaram, mas o prêmio pelo sucesso é uma cápsula de jogo VIP que vale 50 mil. O amigo dele responde friamente, questionando o sentido de tentar se 1 bilhão de pessoas já falaram, acrescentando que ele nem joga videogame. Kim Ji-won admite que será difícil, mas afirma que não é impossível, então diz ao amigo que quando se trata de quebrar aquele boneco de madeira, ele pode ter uma chance que intriga o amigo. Kim Ji-won leva o amigo a um lugar com cápsulas de jogos, revelando que ele preparou uma cápsula de jogos arte padrão para ele que vale 10 mil Misney. O amigo dele comenta que o jogo é caro e ainda assim 1 bilhão de pessoas jogam, ao que Kim Ji-won responde que vale o investimento. Ele acrescenta que se as coisas correrem bem, os jogadores podem obter recompensas incríveis e até mesmo negociar com moeda do mundo real, e é por isso que todos estão correndo para ele. Kim Ji-won termina sua explicação e sugere que eles entrem, revelando que ele mesmo já experimentou um pouco o jogo. O amigo de Kim Ji-won pergunta sobre a origem da cápsula de jogos cara, mas Kim Ji-won ignora a pergunta e o insta a pensar em quanto dinheiro eles poderiam ganhar com isso. O amigo dele duvida, questionando se há alguma garantia de lucro e chamando a ideia do amigo de louca. Kim Ji-won defende sua ideia entusiasticamente, insistindo que é um investimento que Ji-won tem uma chance real. O amigo dele exige que ele explique a base para essa suposta oportunidade. Kim Ji-won revela o segredo de sua confiança e existência da classe de ferreiro no jogo Arres. Ele então se dirige ao amigo como Kang Hyun-soo, revelando sua verdadeira identidade como o único filho de um mestre artesão mundialmente renomado e seu único herdeiro. Kim Ji-won se pergunta como um boneco de madeira poderia representar um desafio para alguém com as habilidades de Hyun-soo. Hyun-soo remove o chapéu, revelando cicatrizes em seu rosto e diz ao amigo que ele nunca viu sua verdadeira condição desde o acidente. Ele diz que está a situação dele agora, admitindo que não está em condições de tentar nada. Memórias do passado mostram o horrível acidente, que foi um incêndio enorme. Hyun-soo se lembra de correr pelas chamas, gritando por seu pai, tentando acordá-lo e salvá-lo do fogo. Hyun-soo conta como aquele acidente tirou tudo de ele. Ele mal sobreviveu, mas seu pai nunca recuperou a consciência e sua família era muito pobre para cobrir seus exorbitantes custos médicos. Hyun-soo foi forçado a trabalhar em empregos manuais extenuantes. Depois de passar 10 anos seguindo os passos de seu pai, ele se lembra do martelo que usava para forjar inúmeros metais. Mas mesmo esse trabalho agora se tornou uma coisa do passado, algo que ele não pode mais fazer. Hyun-soo explica ao amigo que desde o acidente ele não consegue usar força no braço direito, tornando o trabalho manual difícil, quanto mais o ofício de ferreiro. Ele diz a ele que vai cuidar dos próprios problemas, mas agradece sua tentativa de ajudar. Ele então pede a ele para devolver a cápsula, chamando de tolo por desperdiçar 10 mil, e então sai, dizendo que é a hora de seu trabalho de meio período. Kim Ji-won grita com ele, chamando de um verdadeiro tolo, e revela que sabe sobre sua difícil situação financeira e como ele luta mensalmente para pagar as contas e contas do hospital de seu pai, imaginando por quanto tempo ele pode continuar assim. Kim Ji-won continua seu confronto, perguntando sobre sua vida e futuro e se ele vai deixar seu corpo ferido como está para sempre, insistindo que este jogo pode consertar tudo. Ele o lembra de que o custo total do tratamento é de cerca de 3 mil de uma quantia fantástica, mas isso não significa que ele deva desistir. Kim Ji-won lembra de sua antiga paixão e sonho de viver como ferreiro pelo resto de sua vida e grita entusiasticamente que ele pode conseguir isso no jogo Hades. Kim Ji-won promete assumir a responsabilidade pelos 10 mil. Ji-won implora que ele o ouça apenas uma vez. Ele implora que ele tente apenas uma vez, prometendo que não o pressionará depois disso. A memória do fogo e seu pai preso volta à mente de Hyun-soo, que fica em silêncio, olhou para sua mão direita trêmula e fraca enquanto a cena muda para um canteiro obras onde seu trabalho deveria começar. No canteiro de obras, Hyun-soo tenta se concentrar em seu trabalho pensando que seu amigo Ji-hon encheu sua cabeça com ideias inúteis. Ele diz a si mesmo que deve se apressar e ganhar dinheiro para o tratamento de seu pai, mas enquanto trabalha, um forte clangor de metal ecoa em seu coração, despertando uma profunda nostalgia por seu passado. No final, involuntariamente, Hyun-soo se vê retornando ao lugar com as cápsulas de jogos, admitindo que o som do metal o levou até lá. As palavras entusiasmadas de seu amigo sobre seu sonho de viver como ferreiro e como ele poderia alcançá-lo em Hades ecoam em sua mente. Ele se lembra com carinho do fogo ardente e do som do metal que fazia parte de sua vida e decide entrar no jogo, prometendo ao pai que ouvirá esse som novamente. Ao entrar, mensagens do sistema dão as boas-vindas ao mundo de Ares e anunciam o início da criação do personagem. Ele é solicitado a definir um apelido e Hyun-soo escolhe Hyun-soo. Depois disso, o processo de personalização do personagem começa. Hyun-soo fica surpreso quando o sistema começa a analisar seu tipo de corpo e descobre que a cicatriz em seu rosto do acidente também apareceu em seu personagem no jogo. Após a conclusão da análise, o sistema pergunta se ele deseja prosseguir com esta aparência. Após um momento de hesitação, Hyun-soo concorda. O processo de criação do personagem termina e a busca por um servidor começa.
Assim que ele entra no mundo do jogo, Yun-Soo percebe duas coisas incríveis. A cicatriz em seu rosto desapareceu e, mais importante, a força retornou totalmente à sua mão direita. Ele pensa em seu amigo Kim Ji-won e percebe que agora deve a ele 10.000 won e decide que vai trabalhar duro para pagar essa dívida. Ele é então convocado para uma área aleatória e transportado para a zona de iniciantes na região de Bardan, especificamente para a oficina Maitina. Lá dentro ele encontra um velho ferreiro lutando com seu trabalho, prometendo que nunca vai desistir e determinado a forjar uma espada que supere a de um pomonte seu. O ferreiro estava golpeando o metal com força e implorando desesperadamente para que sua tentativa fosse bem sucedida. Yun-Soo o interrompe calmamente, dizendo que esta não é a maneira certa de fazer isso, o que assusta o ferreiro. O ferreiro fica surpreso com a presença de um estranho e pergunta o que ele acabou de dizer. Yun-Soo repete que a maneira como o ferreiro está trabalhando não é a maneira adequada. O ferreiro fica zangado e pergunta a Yun-Soo com desdém, sendo apenas uma criança e um estranho, e o que ele poderia saber sobre o ferreiro, e Yun-Soo diz a ele que ele nunca fará uma espada forte desta forma. Yun-Soo explica que sabe que não é da conta dele, mas ele não podia ficar parado e ver o ferreiro tentar sinceramente forjar uma grande espada da maneira errada. O ferreiro zomba de suas palavras, imaginando se ele está falando como se realmente soubesse como fazer isso. Após um momento de reflexão, o ferreiro decide que não tem nada a perder e entrega o martelo a Yun-Soo, desafiando-o a mostrar o que ele pode fazer. Ele diz a ele que vai observá-lo de perto para ver se ele tem as habilidades para apoiar sua confiança. Yun-Soo pensa consigo mesmo que seu plano original era se aproximar do ferreiro e pedir para usar sua oficina, mas este desenvolvimento também pode estar a seu favor. Ele então se vira para o ferreiro e diz a ele que tem uma condição. O ferreiro fica surpreso com a condição de Yun-Soo, que explica que se ele provar suas habilidades, ele deve ter permissão para ficar com a espada que ele faz. Em troca, Yun-Soo promete mostrar a ele algo que vale a pena assistir, e o ferreiro o chama de arrogante. O ferreiro ri dizendo que gosta dessa confiança e espera que dure, mas ele avisa a Yun-Soo que se ele falhar, ele pagará o preço por sua arrogância com Suyao. Yun-Soo pega um martelo e pensa que 3 anos se passaram. Ele admite para si mesmo que, apesar de falar com confiança, não tem certeza se ainda tem o talento. Mas assim que ele começa a golpear o metal, a sensação familiar retorna e ele sente a confiança enchê-lo, percebendo que ele pode fazer isso. Imagens de seu pai doente e seu amigo Ji-Hong passam por sua mente, levando-o a trabalhar com toda a sua determinação, como se pedindo a eles para esperar um pouco mais. Sentimentos esquecidos começam a retornar para ele, desde o som familiar do aço até o calor e queimação em sua pele. Ele se sente muito feliz por estar de volta ao seu lugar natural, percebendo que seu corpo ainda se lembra do ofício e sua confiança de que ele pode ter sucesso é renovada. O velho ferreiro observa seu trabalho e, a princípio, ele pensou que Yun-Soo era apenas um mau imitador, mas logo admite que sua forma não é ruim e que ele deve ter alguma experiência. No entanto, o ferreiro acredita que este é o máximo que Yun-Soo pode ir e está intrigado com sua felicidade avassaladora enquanto trabalha. O ferreiro acredita que aproveitar o trabalho não importa. Resultados são tudo neste mundo e sem uma habilidade especial, Yun-Soo inevitavelmente chegará a um beco sem saída. Ele sente que sua decisão de deixá-lo tentar foi uma perda de tempo porque é impossível para um jogador na área de iniciantes ter uma habilidade em ferreiro. De repente, o ferreiro vê algo que o espanta no metal que Yun-Soo está trabalhando. Ele nota que Yun-Soo está usando uma técnica avançada, onde ele dobra, reaquece e tempera o aço repetidamente, concluindo que é um método para aumentar a força enquanto elimina impurezas. O ferreiro fica chocado, se perguntando como ele nunca pensou em uma técnica tão simples. Apesar de suspeita de que possa ser apenas um truque, ele decide usar sua habilidade especial para balizar a qualidade do metal. O resultado mostra que o aço foi atualizado de grau D para grau C. O ferreiro não consegue acreditar no que vê. Embora ele já tenha forjado aço de grau C antes, nunca foi atualizado tão rapidamente. O ferreiro admite que Yun-Soo não estava apenas balbuciando, mas ainda acredita que este é seu limite. Ele tem certeza de que não pode aumentar mais o grau e acredita que alguns truques baratos não mudarão o fato de que, sem uma habilidade, Yun-Soo não é diferente dele. O tempo passa enquanto o ferreiro observa até ser dominado pelo sono. Ele acorda mais tarde para descobrir que está tarde e fica chocado ao ver que Yun-Soo ainda está trabalhando incansavelmente. Yun-Soo continua a martelar a noite toda com foco intenso. O ferreiro se pergunta como este jovem não se cansa. Quando amanhece, Yun-Soo termina seu trabalho e uma nova mensagem de avaliação aparece. Aço grau B, deixando o ferreiro em estado de completo espanto. Ele não consegue acreditar que é possível atingir o grau B sem nenhuma habilidade especial. Então ele percebe que Yun-Soo ainda não parou e se pergunta em choque se ele está almejando um grau mais alto. Depois de uma longa noite de trabalho duro, Yun-Soo se sente exausto, se perguntando se ele esforçou demais. O velho ferreiro, impressionado com sua habilidade, dá um passo à frente e se oferece para ajudar, e Yun-Soo o agradece por sua oferta. Eles trabalham juntos para terminar a peça bruta de metal.
O ferreiro olha para o resultado em total admiração, declarando um lingote de grau que pode ser usado para fazer uma espada rara de grau, algo que ele nunca pensou ser possível. O ferreiro explica que ele tem uma habilidade que lhe permite ver o grau dos itens e que em sua vida ele nunca viu um cartão de grau mágico na vila de iniciantes, muito menos um grau raro. Ele diz a Yunsu animadamente que com este metal ele pode forjar uma espada única, mas Yunsu diz a ele que ainda é muito cedo para comemorar. Ele ainda tem que terminar o cabo e polir a lâmina para uma borda muito mais fina. Ele explica que a espada deve ser feita para resistir a uma força imensa sem quebrar e que a borda da lâmina ainda está longe de ser perfeita. O ferreiro ri, admitindo que nunca conheceu ninguém tão estranho quanto o Hyun-Soo, que simplesmente responde que sempre amou ferraria desde que era criança. Com isso, o ferreiro sugere que Yonsu tente forjar a espada novamente, mas desta vez com um novo material que ele fornece. O ferreiro revela um grande pedaço brilhante de minério de mithril, explicando que é uma herança de família transmida através de gerações. A Yun-Soo pergunta por que ele está recebendo algo tão precioso, e o ferreiro responde que aprendeu muito graças a ele e que este minério está muito além de suas habilidades e ele quer ver que tipo de espada um verdadeiro mestre pode fazer com ele. Yun-Soo está emocionado com a ideia de trabalhar com um metal lendário sobre o qual ele só leu histórias. Embora seja um risco, já que ele nunca trabalhou com ele antes, ele decide que não pode recusar esta oferta. Então o ferreiro pergunta desajeitadamente se ele pode chamar Yun-Soo de mestre. A Yun-Soo se recusa categoricamente ao seu pedido, ameaçando não usar o mithril se ele insistir, e o ferreiro imediatamente recua. Um mês depois, a espada lendária épica da luz do dia é concluída, possuindo imenso poder de ataque e habilidades especiais, e é descrita como uma espada lendária como nunca mais será vista na zona de iniciantes. De volta ao centro de gerenciamento da empresa Purium, os desenvolvedores estão revisando os incríveis eventos do jogador de nível 1, Yun-Soo. O líder da equipe ainda está impressionado, mas seu colega o incentiva a voltar ao trabalho. Ela reclama da falta de informações disponíveis sobre o jogador, mas então revela suas informações pessoais básicas. Kim Hyun-Soo, 23 anos, fez o lodge na casa de um conhecido. Ela explica que obteve essas informações de sua inscrição para o prêmio da cápsula VVIP. Ela acrescenta que Yun-Soo solicitou fortemente que sua identidade no mundo real permanecesse confidencial. Os desenvolvedores se perguntam por que ele gostaria de permanecer anônimo, e o líder da equipe conclui que ele deve ter suas próprias razões para evitar os holofotes e a fama que inevitavelmente virão em seu caminho. No centro de gerenciamento, o líder da equipe pergunta sobre a localização atual de Yun-Soo. Seu colega informa que ele acabou de entrar no centro de treinamento de caça. Lá dentro, um treinador chamado Helsung comenta a Yun-Soo com desdém, salientando que é aqui que os monstros de verdade começam a esvaecer e que, como um homem de nível 1, ele não tem chance de passar no teste. Ele diz a Hyun-Soo para ir embora para evitar perder seu tempo, aconselhando-a ir caçar alguns coelhos e voltar quando estiver pronto. Yun-Soo está confiante em seus altos atributos que não são visíveis para o treinador e insiste que não vai perder seu tempo. Helsung suspira de tédio, mas concorda relutantemente, pedindo a Yun-Soo para escolher uma das espadas e segui-lo. Yun-Soo diz a ele que se qualquer espada servir, ele prefere usar a sua. A narração revela que Yun-Soo passou um mês inteiro na zona de iniciante, que geralmente é concluída em 30 minutos, resultando em um aumento maciço dos atributos bárbaros. Além disso, ele possui a única espada de grau épico na área, mas ainda está no nível 1 e sem uma classe. Enquanto isso, o líder da equipe Kim Tae-suk expressa sua preocupação com esta situação estranha, se perguntando se eles deveriam deixar tudo para suprir Jaleon-di. Um executivo de alto escalão da empresa compartilha a mesma preocupação, mas sorri confiante, sabendo que o que espera Hyun-Soo é uma oferta de classe lendária. De volta ao jogo, Helsing está irritado com o pedido de Yun-Soo para usar uma espada que ele mesmo fez e pensa conseguir, mesmo como é lamentável para alguém jogar fora o seu futuro por uma profissão inútil como ser. O teste começa e Helsing explica que o lugar está repleto de monstros e que um espadachim treinado é mais importante do que qualquer arma de má qualidade. Ele se pergunta sarcasticamente por que alguém que aspira a ser um ferreiro está aqui, o que faz com que sua afinidade com Yun-Soo caia. Yun-Soo pensa que já viu essa reação muitas vezes na realidade, onde o sonho de ser ferreiro é considerado um sonho inútil, mas ele sente que em Ahari seus esforços podem finalmente ser reconhecidos. Yun-Soo pergunta ao instrutor sobre o espadachim mais proeminente treinado por ele e então pede ousadamente um teste mais de Bente. Helsing fica furioso por dentro com a arrogância deste iniciante, pois embora ele seja apenas um instrutor, ele conhece o talento quando vê. Devido a essa provocação, Helsing concorda em dar a Yun-Soo um teste especial. Ele explica que só dá esses testes especiais aos raros que mostram verdadeira promessa. Ele o leva para outra área, salientando que o recorde mais alto alcançado aqui é o teste da terceira fase. Helsing invoca um Goblin ágil de nível 6 e pergunta a Hyun-Soo se ele tem certeza de sua decisão.
Ele então define a penalidade por falha, sendo banido do centro por uma semana inteira. Hyun-Soo ignora a ameaça e pergunta calmamente se a terceira fase é o teste final. Hyun-Soo declara que gostaria de enfrentar todos os testes até a fase final. Hellsing fica extremamente zangado, acreditando que este jovem está menosprezando seu treinamento e testando seus pacientes. Hellsing concorda furiosamente com o desafio e invoca o monstro do teste final da quarta fase. Um goblin louco de nível 15 aparece diante deles. Hellsing pensa consigo mesmo que quase ninguém no mundo conseguiu passar da terceira fase e ninguém nunca ultrapassou a quarta. A luta começa e o Goblin ataca ferozmente, mas Hyun-Soo consegue habilmente desviar de seus ataques. Hyun-Soo pensa que qualquer ferreiro pode ver o poder latente que uma arma possui e ativa a habilidade ativa de sua espada Daylight, chamada espada Deixipada, espada durável para aumentar sua defesa física. A espada libera um poder imenso e Hyun-Soo declara que nenhuma arma que pode superar sua espada, então derrota o Goblin ágil da fase anterior. Mas outro Goblin embosca e desfere um golpe poderoso. Hellsing observa que o golpe foi crítico e instantâneo, e é por isso que os Sukistan age são considerados o pesadelo dos iniciantes. Hellsing acredita que Hyun-Soo está perdido, não importa o quão boa seja a arma, ela não vale nada sem habilidade. Mas, para sua surpresa, Hyun-Soo sobrevive ao golpe crítico com 8 AD e 2 de seus pontos de vida restantes. Hyun-Soo atribui sua sobrevivência ao longo tempo que passou criando armas, o que aumentou significativamente seus atributos, especialmente força e evitabilidade. Hellsing declara que o perigo real começa agora, pois o Goblin Louco usa uma habilidade especial chamada Espinhos da Loucura, que faz com que Hyun-Soo fique tonto e sua visão fique tom. Embora Hellsing esteja impressionado com o desempenho de Hyun-Soo, ele acredita que este fim e que a batalha terminará aqui. Mas Hyun-Soo decide se concentrar, confiar na arma que fez ele fazer tudo ao seu alcance. Ele ativa a habilidade passiva de sua espada, Luz do Dia, chamada Lâmina Veloz, que aumenta muito sua velocidade de ataque, e Hyun-Soo desencadeia uma série de ataques rápidos. Percebendo que dessa forma ele pode diminuir a diferença de níveis, os desenvolvedores são mostrados assistindo a batalha em estado de espanto. Com o golpe final, Hyun-Soo consegue derrotar os goblins restantes. Hellsing fica maravilhado e além, gritando que este jovem fez o que ninguém mais conseguiu. Ele elogia Hyun-Soo, dizendo que, embora seu ataque parecesse aleatório, cada gota extraiu o verdadeiro poder da lâmina e entusiasticamente presume que Hyun-Soo deve ter treinado esgrima antes. Hyun-Soo explica que ele só aprendeu que um ferreiro deve ser capaz de manusear as armas que faz. Nada mais. Hellsing percebe os músculos e cicatrizes nos braços de Hyun-Soo, um testemunho de seu trabalho duro. Hellsing percebe que está na presença de um verdadeiro ferreiro e pede desculpas por sua grosseria anterior, levando sua afinidade ao máximo. Hellsing faz uma sugestão a Hyun-Soo por respeito ao seu talento, perguntando se ele já considerou se tornar um mestre louco. E naquele momento, uma janela aparece oferecendo a ele uma missão de mudança de classe para a lendária classe Mestre Louco. Enquanto isso, os desenvolvedores assistem a cena em choque, incrédulos de que esse evento ilógico esteja realmente acontecendo. Eles percebem que apenas a oferta da lendária classe de Mestre Louco, que ultrapassa até mesmo a épica classe de Cavaleiro Louco, classifica automaticamente Hyun-Soo como um usuário de segundo nível, exigindo gerência segundo. O líder da equipe expressa sua satisfação com este desenvolvimento, mas sabe que aceitar a missão de mudança de classe significa que não há como voltar atrás e que o Mestre Louco lidera centenas de cavaleiros, o que significa que Hyun-Soo se tornará um protetor do mundo. No jogo, Hellsing exorta Hyun-Soo a aceitar a oferta, garantindo-lhe que, com seu talento, ele poderia se tornar um rei entre os cavaleiros, mas Hyun-Soo recusa educadamente a oferta, declarando firmemente que é um ferreiro, não um cavaleiro. Todos, tanto no jogo quanto no centro de gerenciamento, ficam surpresos com sua decisão. Hellsing cai em uma risada admirada, descrevendo a persistência de Hyun-Soo como verdadeiramente maravilhosa. Hyun-Soo pensa consigo mesmo que pensou que nunca mais seguraria um martelo, mas neste jogo ele sentiu que sua vida como ferreiro estava começando de novo. Hellsing aceita sua decisão e lhe dá uma carta de recomendação para uma missão secreta para encontrar o Lorde local. Como recompensa por passar no teste, ele lhe dá uma armadura enferrujada usada por um Smash Louco, confiante de que Hyun-Soo encontrará um uso para ela. Hellsing encoraja entusiasticamente a provar seu valor e alcançar o que outros não conseguiram, e Hyun-Soo promete fazer o seu melhor. Os desenvolvedores concluem que Hyun-Soo superou sua maior crise e que a faísca de potencial ainda permanece. Hyun-Soo agora começou seu caminho para se tornar o deus da ferraria. As mensagens do sistema anunciam o fim do período de treinamento do tutorial e o início da missão principal e que o jogo real começa agora. Mas antes que ele possa prosseguir, ele é repentinamente desconectado do jogo. Ele retorna à realidade para lembrar que tem responsabilidade, como pagar a conta do gás. Ele verifica sua conta bancária para encontrá-la quase vazia e percebe que sua prioridade é garantir as taxas hospitalares de seu pai e sua pai e as despesas de subsistência. Seu amigo Ji-Hon liga para perguntar se ele terminou a zona de treinamento e a Hyun-Soo responde que acabou de chegar à vila. Ji-Hon diz animadamente para ele ir primeiro para a Casa de Leões.
Ele explica que é onde os itens são vendidos por ouro e que o ouro pode ser trocado por dinheiro real, revelando que esta é a verdadeira razão pela qual ele colocou os Yunsu em Ares. Jion conclui seu discurso dizendo que nunca viu nada mais maravilhoso do que as espadas que Yunsu e seu pai costumavam fazer. Ji-hoon encoraja seu amigo Hyun-soo ao telefone, dizendo que uma vez que ele consiga a cápsula VVIP com 99% de sincronização, sua experiência será ainda mais incrível e o exorta a inundar o mundo com as obras do maior ferreiro. Hyun-soo se sente grato e agradece a ele. Após a ligação, Hyun-soo sente que seu caminho agora está claro. Ele decide se concentrar em artesanato e missões para ganhar ouro, percebendo que também precisa gerenciar sua resistência para conseguir isso. Hyun-soo começa a se exercitar, percebendo que jogar consome muita energia, embora não se compore ao esforço da verdadeira ferraria. Enquanto corre e jura a seu pai que resistirá e garantirá que ele acorde novamente. Hyun-soo retorna ao mundo de Ares e entra diretamente na casa de leilões. Ele escolhe um nome para sua loja, Forja de Yun. Hyun-soo espera enquanto sua ferramenta de loja está sendo criada. Depois que o sistema terminou de criar a loja, o sistema lhe concede a capacidade de usar o painel de leilões a qualquer hora e em qualquer lugar. Hyun-soo se pergunta o que ele deveria colocar à venda primeiro e lembra que tem um protótipo que fez na oficina. Ele revisa os detalhes da primeira espada de Yun, uma espada de grau raro, e lembra que o preço médio de mercado para espadas semelhantes é de cerca de 70 beças de ouro e que seu amigo o aconselhou a não vendê-la muito barato. Ele decide listar a espada por 100 peças de ouro e, em seguida, pretende explorar os sistemas da vila enquanto espera. Um alerta foi enviado a todos os jogadores sobre a venda. Em outro lugar, um jogador percebe que o quadro de leilões explodiu em atividade devido a uma postagem incomum. O preço do lance para a espada de Yunsu começa a subir rapidamente, ultrapassando 300 peças de ouro. Isso chama a atenção de um membro da Guilda Escudo Dourado que corre para informar o vice-capitão da guilda sobre este item incrível. O membro explica que o criador da espada é um jogador de nível sem classe, que ele fez a melhor espada a partir das matérias-primas mais primitivas e ainda tem uma opção para aprimoramento. O vice-capitão analisa a situação, observando que o uso de materiais de baixa qualidade para aprimoramento reduz a chance de sucesso, o que significa que o criador foi inteligente em economizar custos. Ele conclui que esta arma, com um pequeno investimento, pode permanecer eficaz até o nível 50. Ele também observa que o nome da espada, a primeira espada, a torna uma primeira peça valiosa para colecionadores. O vice-capitão percebe que o prestígio que vem de ser o primeiro a descobrir e comprar o trabalho deste artesão talentoso é o ganho real e decide prosseguir com a compra. Enquanto isso, Hyun-soo se sente um pouco envergonhado e ansioso, se perguntando se sua espada será vendida, já que era apenas uma peça de prática. De repente, uma notificação aparece anunciando que a primeira espada de Yun foi vendida. Hyun-soo fica chocado com a rapidez com que foi vendido. Ele verifica o preço final de venda e fica surpreso ao ver que foi vendido por umas 1.008 peças de ouro depois de listá-lo por apenas 1.000. Ele rapidamente percebe que essa quantia é equivalente a mais de 1.000 de won coreanos e é tomado por um sentimento de felicidade e descrença. Hyun-soo descobre que o comprador é a Guilda Escudo Dourado e ele recebe uma mensagem deles parabenizando e oferecendo-lhe um contrato de vendas exclusivo ou para se juntar à guilda. Ele pesquisa informações sobre a guilda e fica ainda mais chocado ao descobrir que é uma enorme guilda de ferraria com 780 seguidores. Hyun-soo se lembra das palavras de seu amigo Ji-hoon de que ganhar seguidores é muito mais difícil do que subir de nível e que ter um grande número de seguidores significa um interesse significativo do usuário. E esse interesse pode levar diretamente ao lucro. Ele verifica a contagem de seguidores de sua loja Forja de Yun para descobrir que são apenas 82. No entanto, quando ele abre sua caixa de mensagens, ele a encontra inundada de ofertas para se juntar de várias guildas. Hyun-soo percebe que Ares é o lugar esperando pelos ferreiros que estão desaparecendo da realidade e que o valor das habilidades de um artesão brilha ainda mais quando apoiado por dados e números precisos. Hyun-soo decide que ainda não é hora de se juntar a uma guilda e segue para o castelo do Lorde, determinado a mostrar seu verdadeiro valor, que começa agora. No castelo, Lord Vance estava conversando com seu conselheiro, Bell, se perguntando se reparar um artefato era realmente impossível. Bell explica que o processo de restauração acarreta um risco de falha, o que pode levar à perda da paz para sempre, e é por isso que eles devem encontrar o melhor especialista em restauração do continente. Vance comenta que este especialista é apenas da capital. Bell confirma que ele é uma pessoa excêntrica que se recusa a encontrar ninguém, dificultando sua convocação. O Lorde se sente triste por não poder abandonar os assuntos de seu território e ele mesmo, especialmente porque o arco de formato único é o único legado de seu pai. É revelado que Bell é na verdade um jogador golpista de nível 100 disfarçado de ferreiro que passou uma semana ganhando a confiança do Lorde para enganá-lo. Bell oferece ao Lorde para levar o arco para a capital para restauração por 300 peças de ouro. Antes que o Lorde concorde, Hyun-soo entra de repente, interrompendo-os e declarando confiantemente que o arco pode ser restaurado ali mesmo no local. Bell ferve de raiva por dentro enquanto seu plano está prestes a ser arruinado.
O Lorde pergunta a Hyun-soo em choque se ele realmente pode reparar o arco queimado aqui no castelo sem precisar levá-lo a uma loja de ferreiro. O Lorde ordena que um guarda pergunte sobre a identidade do homem e o guarda responde que ele é a pessoa que veio com uma carta de recomendação do instrutor Helsing. O Lorde se surpreende com a menção de um instrutor do Centro de Treinamento para Iniciantes como Lorde de Barden. Ele pede oficialmente a Hyun-soo que lhe fale sobre suas habilidades e experiência. Hyun-soo se apresenta dizendo que seu nome é Hong-soo. Ele é nível 1, sua classe é desempregado. Bell explode de raiva, não acreditando que o jogador de nível 1 se atreve a falar tão arrogantemente na frente do Lorde. Bell grita que restauração é uma habilidade aprendida apenas por ferreiros acima do nível 80 e acusa Hun de interferir em seu trabalho que ele gastou uma semana inteira e ordena que ele vá embora. Hyun-soo responde calmamente dizendo a Bell que ele tem nada e que este arco não é um arco recurvo. Hyun-soo corrige a informação de Bell explicando que o arco não é um arco. Confusão aparece nos rostos tanto do Lorde quanto Bell devido ao nome desconhecido. Hyun-soo se dirige ao Lorde dizendo que ouviu a história do padeiro da guarda e sabe que o Lorde deseja restaurar o arco queimado de seu falecido pai, que foi um presente de um misterioso misterioso. O Lorde confirma que o arco era único e nunca tinha sido visto nesta terra antes, mas expressa seu cansaço de ser enganado por estranhos com falsas alegações sobre a herança da família. Ele adverte severamente Hyun-soo para falar apenas palavras que ele possa provar. Hyun-soo pede para confirmar uma coisa e surpreende o Lorde ao sugerir que o arco ser um presente de um estrangeiro foi realmente feito nesta mesma terra. Hyun-soo explica sua dedução, apontando que viu uma pintura de um búfalo d'água no salão e que os chifres desse animal são considerados um material precioso mesmo em seu mundo. Mas o que realmente chamou sua atenção foi a curvatura do arco, e ele revela o detalhe crucial. Foi feito usando tendão de baleia em vez de tendão de vaca, e ele pede ao Lorde uma explicação. O Lorde admite que Hyun-soo está certo e explica que o estrangeiro era amigo de seu pai, um ferreiro. Ele confirma que os materiais usados eram realmente locais e raros, chifres de búfalo d'água gigantes dos pântanos de Barden. Com esses materiais preciosos, o amigo apresentou seu pai com o melhor arco já feito em Barden. O Lorde fica impressionado com a habilidade de Hyun de notar detalhes que até mesmo Bell, que é supostamente um ferreiro de nível 100, perdeu. O Lorde expressa seu forte desejo de salvar a lembrança de seu pai. Convencido da habilidade de Hyun-soo, ele pede oficialmente que ele restaure o arco, levando Hyun-soo a aceitar uma missão com uma recompensa de 5 centésimos de ouro. O Lorde ordena que Bell vá embora por enquanto, e Bell parte com a cabeça baixa. Enquanto se afasta, ele ferve de raiva, jurando vingança contra Hyun-soo, que arruinou seu plano. O Lorde pergunta a Hyun-soo o que é necessário para restaurar o arco. Hyun-soo lista com precisão todos os materiais necessários, desde chifres de búfalo d'água e tendão de baleia até tipos específicos de madeira e ferramentas de acabaneta, provando seu conhecimento completo da composição do arco. Hyun-soo tem um método de restauração para o Gakun do Sniper, que inclui uma lista de materiais e um aviso de que a restauração falhará se a taxa de sucesso for inferior a 70%, o que resultaria na destruição do arco. Hyun-soo é inundado com memórias de infância de aprender a fazer arcos com seu pai. Ele se lembra de seu pai perguntando se ele amava tanto esse ofício, mesmo que enchesse suas mãos de calos. Ele responde que ama fazer isso com ele, e seu pai promete ensiná-lo a ferraria quando ele crescer, mas por agora ele deve se acostumar a manusear matérias-primas com as mãos. No presente, Hyun-soo sussurra com lágrimas nos olhos, sim pai, e pensa na alta taxa de sincronização de sua cápsula de jogo. Ele sente a sensação familiar em suas mãos e está confiante de que pode restaurar o arco perfeitamente, assim como seu pai o ensinou. Ao ver essa confiança e experiência, Lord Vance oferece sua ajuda. Hyun-soo e Lord Vance trabalham duro juntos dia e noite, com Hyun-soo absorto em moldar as partes de madeira do arco enquanto o Lord o observa atentamente. O Lord admite que trabalhar o dia todo não é fácil e sua força está começando a diminuir, mas acrescenta que vê a felicidade no rosto de Hyun-soo e lhe dá forças para continuar. Depois de uma semana inteira, o Lord exausto pergunta se pode voltar, mas aí Hyun-soo insiste em que ele fique para ajudar a instalar a mansão. Hyun-soo adivinha que a razão pela qual o Lord vem todos os dias é seu desejo de restaurar a lembrança de seu pai com suas próprias mãos, o que o Lord confirma. O Lord explica que este arco é tudo o que resta da memória de seu pai. Então o Lord pergunta a Hyun-soo porque ele também gosta do trabalho. Hyun-soo responde com um sorriso que ele também tem muitas boas lembranças associadas a este ofício. Eles concordam que restaurar memórias leva tempo e esforço. Fotos rápidas mostram a passagem dos próximos 20 dias enquanto eles trabalham duro nas várias partes do arco. Finalmente, o último dia chega. A restauração do Gotgun Sniper está completa e ele renasce como uma arma épica com estatísticas e habilidades muito superiores à sua forma original. O Lord está diante da estátua de seu pai, se perguntando se ele está assistindo e pensando como outro estrangeiro misterioso lhe presenteou com este arco mais uma vez. Hyun-soo sugere que o Lord experimente o arco para ver se parece como ele se lembra. O Lord puxa a corda e solta uma flecha com imensa força, observa com espanto que não parece o mesmo.
Então ele cai na gargalhada com alegria, declarando que se tornou muito maior do que antes e a mensagem de conclusão da missão aparece. O sistema anuncia que sua afinidade com o Lord Vance atingiu o máximo devido ao incrível sucesso que se deu 100%. O Lord agradece a Yu-Su, dizendo que agora pode cumprir seus deveres com um coração tranquilo. O Lord sente que a recompensa prometida é muito pequena para o que Hyun-Soo fez. Como resultado do sucesso esmagador, a recompensa da missão é atualizada. Além de 2.000 peças, o Lord concede a ele o uso gratuito da oficina do ferreiro. Hyun-Soo fica muito feliz percebendo que o ouro é equivalente a 2.000, o que é mais do que suficiente para cobrir suas despesas por um longo tempo. Então o Lord pergunta a ele se ele já considerou aprender esgrima. O Lord revela que antes de se tornar o Lord de Baden, ele mesmo era um espadachim. Ele fala sobre a primeira esgrima, uma arte secreta da espada do reino principal, a técnica que subjugou os monstros sem fim e trouxe estabilidade para Baden. O Lord diz a Hyun-Soo que, embora ele seja sem dúvida um ferreiro nato, ele também viu nele o talento de um espadachim. Ele explica que a recomendação do instrutor Helsing, juntamente com suas próprias observações pessoais, confirmaram isso para ele. O Lord lista as qualidades de Hyun-Soo, desde sua condição física excepcional e reflexos rápidos até seu profundo conhecimento de armas, e se oferece para compartilhar uma parte da ciência de sua esgrima com ele. Lord Vance oferece a Hyun-Soo uma missão de habilidade para aprender o primeiro treinamento de esgrima, confiante de que Hyun-Soo terá sucesso se trabalhar tão duro quanto trabalhou na oficina. Hyun-Soo considera este treinamento um presente inesperado e um mês agitado se passa. Durante este mês, Hyun-Soo estava ocupado criando seu próprio arco Godium e restaurando a armadura enferrujada do Mestre Louco. Além disso, ele passou por um treinamento intensivo onde continuou a lutar com o Lord Vance e concluiu com sucesso o primeiro treinamento de esgrima. Quando chegou a hora de partir, Hyun disse ao Lord que agora estava totalmente preparado. Usando sua armadura restaurada e carregando seu novo arco, ele explica que seu próximo passo é conseguir uma profissão adequada. Depois de se despedir do Lord, que lhe diz que é bem-vindo a qualquer momento, Hyun-Soo decide organizar seus pertences antes de partir. Ele revisa seu novo equipamento, a armadura do Mestre Louco, que compensa seu baixo nível graças à habilidade de reflexão de dano, e o novo arco Gaokjun, que tem uma precisão adicional de 60%. Para cobrir suas despesas, ele também havia criado alguns arcos raros e os colocado à venda na casa de leilões. Hyun-Soo verifica o preço de venda do segundo arco de Hun. Em outro lugar, alguém está assistindo ao leilão e descrença, notando que Black, o jogador número 1 da Coreia, não criou um arco desta qualidade quando estava no nível 10. Ele se maravilha com a forma como Ryan conseguiu criar tal arco no nível 1 com apenas materiais de baixa qualidade. Esta pessoa, que é revelada ser Ron, o líder da guilda Escudo Dourado, relembra as palavras de Smith, o ferreiro número 1 do mundo, que tudo no jogo é decidido por Ares, e que aí a Ares, se impressionada pelas ações de um jogador, concede a ele uma profissão, habilidade ou título adequado. Ron conclui que para o mestre da oficina de onde ser capaz de criar artefatos deste nível, ele deve deter um título de classe lendária, assim como Smith. De volta a Hyun-Soo, ele fica atordoado quando vê que o preço final do leilão de seu arco é de 250 peças de ouro, equivalente a 2.000 yen. Ele também percebe que sua contagem de seguidores saltou para 3.000 desde está tão inundado de convites de guilda e solicitações de criação que não consegue nem verificar todos eles. Hyun-Soo sente que está pronto para partir e define seu destino, a terra sagrada dos ferreiros, a torre dos ferreiros. Ele viaja pelas paisagens pitorescas até chegar à estrutura imponente e fica impressionado com sua magnificência de perto. Mas ele encontra a entrada selada por um selo mágico preso com correntes e se pergunta como entrar. Uma mensagem do sistema aparece explicando que esta é a torre do criador de espadas e que, para se tornar um ferreiro, ele deve quebrar o selo com uma espada forjada na oficina. Hyun-Soo examina o selo e percebe que é feito de rocha basáltica vulcânica. Ele encontra a entrada da oficina mágica nas proximidades e entra para começar o treinamento necessário para o teste. Na oficina mágica, Hyun aprende as regras, materiais e ferramentas são fornecidos em quantidades infinitas. O tempo de produção é significativamente reduzido, mas as espadas feitas aqui só podem ser usadas para o teste. Hyun-Soo pensa sobre o teste, quer quebrar um selo de pedra com uma espada, e conclui que o teste se concentra única em sua habilidade de criação, especificamente criar uma espada capaz de cortar pedra. Em outro lugar da torre, Jingo, mestre da torre dos criadores de espadas, senta-se murmurando com raiva sobre tolos inúteis. Ele reclama que todos que vêm só perguntam como ganhar dinheiro rapidamente, que estão interessados apenas em produzir lixos usando habilidades e vendê-los sem nenhum respeito pelo trabalho real oficina. Jin declara tristemente que o verdadeiro caminho do ferreiro está morto e que todos agora só buscam ouro. Devido ao seu desespero, ele permite que qualquer um que simplesmente queira o título do ferreiro passe num teste simples, sabendo que seus esforços superficiais nunca lhes permitirão quebrar o selo real. Na melhor das hipóteses, eles podem arranhá-lo um pouco. Enquanto Jin vê a tarefa como impossível, Hyun-Soo decide fazer uma espada de damasco,
O sistema o avisa de que este tipo de espada só é feito por ferreiros profissionais e recomenda começar com uma adaga de ferro simples. Mas Yonsu insiste em tentar, acreditando que enquanto souber o método e tiver materiais ilimitados, ele pode pelo menos tentar. Ele se lembra das palavras de seu pai de que uma espada pode cortar pedra e que ele lhe transmitiria um método de forjamento especial que ele mesmo desenvolveu. Inspirado pelos ensinamentos de seu pai, ele se sente confiante em sua capacidade de realizar a tarefa. Yonsu fica animado ao ver as possibilidades disponíveis para ele, instalações e equipamentos de fundição perfeitos, um suprimento ilimitado de minérios e tempo de produção reduzido. Ele descreve o jogo como insano e começa a trabalhar com entusiasmo e paixão incomparáveis. Enquanto isso, Jing é repentinamente despertado de seu sono por uma vibração violenta e ele se pergunta sobre a fonte desse tremor. Ele percebe que toda a torre está tremendo devido a alguém martelando com imensa força. Jin corre para ver o que está acontecendo e fica chocado quando vê a pedra selada que ele pensava ser inquebrável foi dividida ao meio. Jin fica sem palavras ao ver Yonsu caminhar calmamente pela entrada aberta. Em um momento de admiração, Jin declara que o deus da ferraria finalmente apareceu. Yonsu se aproxima dele e simplesmente pergunta se ele passou no teste. Jin responde que eles geralmente medem a habilidade pela marca que a espada deixa na pedra. Mas como Yonsu destruiu completamente a pedra, eles não puderam medir nada. Enquanto Yonsu se pergunta se isso significa um reteste, um círculo mágico brilhante aparece no chão. Jin esclarece que não é um círculo mágico, mas um círculo de invocação. O mestre da torre, Jin, apresenta seu martelo especial para Yonsu. Yonsu o aceita em confusão e recebe uma mensagem do sistema confirmando que obteve o martelo de Jin. Uma nova missão de Rank SS começa e Jin diz a ele que há um julgamento real que ele deve superar agora. Com seus desejos de Sulcast como deus da ferraria, Yun é repentinamente transportado para outro lugar. Yonsu se encontra nas paredes de um castelo, confuso com o transporte repentino e se perguntando se este é um novo teste. Ele é surpreendido por um exército de orcs invasores avançando em direção ao castelo. Uma missão de Rank SS aparece exigindo que ele derrote o exército de orcs, o que o choca, pois ele não entende sua conexão com uma missão de ferraria. Os soldados na muralha o veem e torcem pela chegada de reforços do mestre ferreiro. A condição para completar a missão fica clara: alcançar uma contribuição de 70% entre 50 guerreiros. Hans, o líder do esquadrão de supressão, um guerreiro de nível 48, o recebe. Hans explica que a invasão orc está ficando mais intensa e que grande parte de seu equipamento foi danificado, e ele pede a Yonsu para usar suas habilidades para repará-lo rapidamente. Yonsu esclarece que é um mal-entendido. Ele ainda não mudou sua classe para ferreiro e não possui habilidades. Hans pergunta em perplexidade sobre o martelo que ele está segurando e Yonsu explica em confusão que o recebeu como parte de um teste de mudança de classe e foi enviado aqui para um teste adicional. Quando perguntado sobre sua experiência em combate, ele admite que ainda é um completo iniciante em luta. Os soldados ficam desapontados. Eles estavam esperando apoio, mas receberam um iniciante que precisa de proteção. Hans ordena que Yun fique na torre de vigia para sua própria segurança até que eles retornem. De repente, um orc jogou um machado enorme em direção a Hans. Yonsu correu rapidamente em direção a Hans e aparou o machado com surpreendente facilidade. Ele então pergunta a Hans se ele pode se juntar à luta, apesar de ser um iniciante. Yonsu percebe que este é o verdadeiro teste enquanto Hans olha para ele em confusão. Ele se sente confiante de que se lutar como fez contra os goblins, tudo ficará bem. Hans concorda e diz para ele seguir o esquadrão de Ben. Hans investe na batalha, liderando o ataque. Imediatamente, Yonsu sente a imensa pressão de uma batalha real que é completamente diferente de lutar contra goblins. Apesar disso, ele se sente confiante de que não perderá. Yonsu enfrenta os orcs com habilidade, consegue derrotar um orc de nível 10 e seu nível sobe para 2, percebendo que seu mês de treinamento não foi em vão. Ben observa incrédulo, maravilhado com a força de um jogador que não tem uma classe. No calor da batalha, o soldado Ben se vê em perigo iminente. Yonsu percebe a situação e imediatamente troca sua arma por seu arco coreano. Ele dispara uma flecha poderosa e luminosa que corta o campo de batalha e atinge o orc no peito, salvando a vida de Ben no último momento, mas outro orc aparece repentinamente por trás dele. A Yonsu consegue atingi-lo habilmente também, e o nível de Yonsu aumenta várias vezes como resultado. Os soldados ficam atordoados, se perguntando como uma única flecha poderia derrubar um orc tão massivo. Hans grita para Ben para tirá-lo de seu choque, avisando-o de que os orcs agora estão mirando em Yonsu e o estão atacando. Ben se sente extremamente culpado, percebendo que Hunsu se meteu em apuros por causa dele e se culpa por perder o foco na batalha. Su, agora cercado, volta para sua espada de luz do dia e libera a habilidade de fúria. A habilidade ataca aleatoriamente todos os inimigos dentro de um raio de 10 metros, resultando na morte de muitos orcs. O nível de Hunsu sobe novamente e sua contribuição para a missão chega a 19%. A alegria domina o líder do esquadrão Hans, que percebe que o velho mestre tem uma boa razão para enviar Hunsu. Hans sente que com Hyun-Su ao seu lado, eles podem alcançar o que antes não podiam.
Hans olhou para Hong Tsu com sincera admiração, elogiando seu brilho e a força que ele demonstrou. Entusiasmado, Hans grita para seus soldados, declarando que hoje, com um raio sul, eles aniquilarão as forças Orc. Hyun-Soo se sente como uma parte real do esquadrão quando o sistema anuncia que seu desempenho aumentou o moral dos soldados. Hyun-Soo continua a lutar e sua contribuição sobe para 28%, mas ele se pergunta por que sua porcentagem de contribuição não está aumentando tão rápido quanto ele esperava, embora ele esteja matando orcs mais rápido do que qualquer outra pessoa. Naquele momento, uma missão oculta é ativada. Um novo capítulo sem precedentes começa com a chegada de um inimigo formidável. Um guerreiro orc de nível 51 aparece e Hans grita para todos pararem. Hans reconhece o inimigo dizendo que aquele que nunca poderíamos derrotar finalmente apareceu. Ele é o inimigo jurado deles e o pânico se espalha entre os soldados. Hans percebe que cometeu um grave erro. Eles avançaram demais na luta e ficaram presos. Apesar da gravidade da situação, seus soldados declaram que estão prontos para lutar até o fim. Ben concorda com eles, gritando que nunca vão recuar. E Hans ordena que ataquem, pois não podem continuar a batalha assim para sempre. Hyun-Soo percebe que os soldados perderam a compostura e estão correndo de forma imprudente. Ele tenta dar cobertura a eles com seu arco, mas fica chocado quando suas flechas ricocheteiam na armadura do guerreiro orc, percebendo que não podem penetrar suas defesas. Embora o arco de Hyun-Soo tenha opções que aumentam sua penetração e precisão, ele descobre que a pele do guerreiro orc é como uma armadura resistente, tornando impossível atacá-lo apenas com o arco. O desespero se espalha entre os soldados e um se pergunta se eles deveriam recuar novamente, mas Hans grita que eles não podem mais recuar. O guerreiro orc ataca e corta facilmente a mão de Hans. Hans percebeu que o orc é difícil de derrotar com sua força atual. Hyun-Soo viu Hans cair no chão coberto de sangue. Hyun-Soo grita o nome do líder Hans na tentativa de alertá-lo. O medo se espalha entre os soldados ao ouvirem o rugido dos orcs. Um soldado grita em desespero que não consegue romper a armadura deles, não importa o que faça, e outro sente que todos serão eliminados. Neste momento, Hyun-Soo assume a liderança, gritando para os soldados que continuaram a lutar dessa forma só levará mais perdas, e ordena que formem uma linha defensiva. Ele ordena que recuem rapidamente para a floresta atrás deles, garantindo-lhes que ele os alcançará em breve. Os soldados obedecem às suas ordens, priorizando o transporte de seu líder ferido para segurança e reagrupamento, e Ben ordena que formem uma linha defensiva. Ben diz a Hyun-Soo que essa tática só lhes dará um pouco de tempo, ao que Hyun-Soo responde que precisa de apenas 5 minutos. Ben concorda com confiança, jurando que resistirão, não importa o custo. Hyun-Soo se dirige para o fundo da floresta, pensando consigo mesmo sobre a ideia de que flechas não podem penetrar armaduras fortes, e responde negativamente. Ele pega um martelo replicador de Jing, uma ferramenta épica com a capacidade de duplicar consumíveis e encurtar o tempo de criação, e percebe que seu plano é possível. Enquanto isso, os soldados estão lutando desesperadamente para repelir o ataque orc na floresta. Ben murmurou para si mesmo, afirmando que deve aguentar, não importa o que aconteça, tentando resistir pelos 5 minutos que Hyun-Soo havia solicitado. Ben disse que tudo o que tinham que fazer era aguentar, mas o exército orc estava avançando sobre eles implacavelmente. No entanto, Ben insistiu que não desistiria e nunca recuaria. Quando Ben está prestes a morrer nas mãos do guerreiro orc, um projétil misterioso de repente voa em direção ao orc e mata o orc, salvando Ben, que se pergunta confuso o que aconteceu. Mais projéteis voam de entre as árvores, atingindo os orcs com precisão, e é revelado que Hyun-Soo é quem está fabricando e disparando de seu esconderijo. O guerreiro orc ruge de raiva com essa nova e inesperada tática. O guerreiro orc ruge de raiva enquanto Hyun-Soo prepara suas armas. Os soldados observam ansiosamente, depositando suas esperanças em Hyun-Soo. Hyun-Soo criou flechas especiais chamadas Pyujon, que são de um tipo raro e têm poder de penetração e velocidade significativamente aprimorados, capazes até de quebrar rochas. Ele os criou usando um guia de bambu chamado Tonga e replicou as flechas curtas Edizel usando o martelo de Jin. Ao combinar essas flechas com seu arco Gagun, um efeito de conjunto é ativado que aumenta seu poder de ataque e capacidade de penetração. Os orcs continuam seu ataque feroz e os soldados lutam bravamente em uma tentativa de criar uma abertura para Hyun-Soo atacar. Hyun-Soo aproveita a oportunidade e dispara sua flecha especial, que atinge diretamente o capacete do guerreiro orc. Hyun-Soo sabe que o poder de penetração desse tipo de flecha é equivalente ao de um tiro de rifle. A flecha perfura a armadura espessa e mata o guerreiro orc com um único golpe decisivo. O nível de Hyun-Soo aumenta imediatamente em 3. Hyun-Soo ganha o título de matador de orcs, o que aumenta seu poder de ataque contra eles e faz com que eles sintam medo dele. O terror se espalha entre os orcs restantes e eles começam a fugir enquanto os soldados gritam para persegui-los. Hyun-Soo e os soldados se juntam à perseguição. Hyun-Soo pulou em cima de um dos orcs que tentou escapar e disparou suas flechas contra ele com precisão mortal, não deixando espaço para escapar. Ele atingiu o orc com uma flecha perfurante que se alojou diretamente em sua cabeça.
e depois de um curto período, eles finalmente eliminaram os remanescentes do exército. Com a batalha terminada, a missão de suprimir o exército orc invasor está completa. A contribuição final de Yonsu atinge 92% e o sistema anuncia que ele completou a missão com um registro excepcional. Os soldados vitoriosos cantam o nome do mestre Yonsu. Yonsu ganha a total confiança do esquadrão e recebe um título oculto comandante de campo de batalha que aumenta seu carisma em 10 pontos. Yonsu vê o líder ferido Hans recebendo ajuda. Hans diz a Yonsu com emoção que eles sempre se concentraram tanto na defesa que ele nunca pensou que alcançariam seu desejo de longa data de derrotar os orcs. Ele agradece profundamente. O resto dos soldados se junta para expressar sua gratidão e Yonsu os agradece em troca. Yonsu percebe que seu teste adicional finalmente acabou. Ele pensa em retornar à Torre do Ferreiro, mas então se pergunta como voltar para lá. Enquanto Yonsu se pergunta como retornar, a cena muda para a torre central dos ferreiros, onde Jin está declarando tristemente que a torre do ferreiro caiu em estado de declínio. Ele explica que toda a glória e honra foram para os cavaleiros, enquanto apenas aqueles cegos por moedas de ouro vêm para sua torre. Jin afirma que eles precisam de alguém digno de empunhar a espada lendária que cumprirá a profecia, alguém que carregue o verdadeiro espírito de um ferreiro. Muitos candidatos falharam em cumprir a antiga profecia do Deus dos Ferreiros, que previa o aparecimento de um sucessor que restauraria sua glória e prosperidade. Ele é interrompido por um dos mestres da torre chamado Coulson, que pergunta sarcasticamente se, entre todos os mestres da torre, o grande Jin é o único qualificado para enfrentar o teste da espada. Coulson se pergunta desdenhosamente se o escolhido é apenas uma farsa e porque todos foram convocados em meio às suas agendas lotadas apenas para conceder direitos de teste a um estranhos. Jin retruca, repreendendo Coulson e perguntando se ele não leu a carta que enviou, explicando que Yonsu conquistou esse direito por mérito após passar no teste que eles haviam definido. Jin acrescenta que Yonsu, apesar de ainda não ter mudado sua classe, mostrou uma habilidade incrível em ferraria, liderando soldados e aniquilando guerreiros orcs. Os outros ficam chocados ao ouvir a palavra aniquilação, não acreditando que alguém que nem sequer mudou sua classe poderia fazer isso. Jin continuou sua explicação, afirmando que este teste foi projetado com base na profecia que diz: o sucessor do Deus dos Ferreiros deve ser mais forte do que qualquer outro. Por esta razão, a resposta final será fornecida por esta própria espada. Jin garante a eles que em breve verão a verdade. Naquele momento, um guarda anuncia a chegada do Lorde Yonsu ao salão e Jin ordena que seja trazido. As portas maciças se abrem e Yonsu entra no majestoso salão. Jin o recebe, anunciando que ele passou no teste e conquistou o direito de entrar no santuário sagrado dos ferreiros. Ele acrescenta que agora ele também é elegível para desafiar a espada da profecia deixada pelo Deus dos Ferreiros. Jin diz a ele que tudo será decidido no momento em que ele segurar a espada, após o qual ele receberá uma recompensa adequada. Yonsu pensa na frase recompensa adequada e ele lembra que ele completou uma missão adicional de nível SS durante seu teste de mudança de classe, perguntando-se se a recompensa é obter uma classe lendária. Coulson se aproxima para parabenizá-lo por estar neste lugar glorioso e elogia seu desempenho impressionante e o raciocínio rápido que ele demonstrou naquele momento crítico. Mas ele acrescenta com um tom condescendente que a flecha que Yonsu fez era apenas uma réplica de uma arma chamada Solenera, que era tudo apenas uma questão de sorte. Coulson afirma que sem o arco épico que ele possuía, ele nunca teria sido capaz de passar no teste. Ele então desafia Yonsu com um sorriso malicioso ao sacar a espada para ver se a sorte estará do lado dele novamente. Yonsu olha para os mestres reunidos da Torre do Ferreiro, percebendo que eles são NPCs da alta classe e que cada um deles construiu as lendas de Ares. Ele vê que Coulson, um mestre da Torre do Ferreiro do Arco, tem um nível formidável de 365 e todos no salão possuem títulos e níveis que inspiram uma admiração como ferreiros. Embora sejam certamente impressionantes, Yonsu não sente que suas habilidades são inferiores às deles. Ele se pergunta se eles competissem apenas com habilidade pura, sem depender de títulos, ele poderia vencer. Quando Yonsu se aproxima da espada lendária, ela de repente brilha com imenso poder, liberando uma onda de energia que choca Jin, Coulson e todos os presentes. A espada brilha com imenso poder e explode em um flash de luz deslumbrante que envolve todo o salão. Yonsu se pergunta em choque o que está acontecendo enquanto está cercado pela energia brilhante. Quando a luz se dissipa, Yonsu se encontra no mesmo lugar, mas ele se pergunta confuso onde está a espada, que desapareceu completamente. Naquele momento, Jin percebe o que aconteceu e exclama que é assim que a profecia se cumpre. Jin ri alto, percebendo que eles estavam inventando rituais e procedimentos o tempo todo e que o verdadeiro sucessor nem precisava tocar na espada para provar seu valor. Do outro lado, Coulson amaldiçoa a situação com intensa raiva, incapaz de aceitar o que aconteceu.
Uma mensagem do sistema aparece parabenizando Yunsu, anunciando o aparecimento da primeira classe de Deus no mundo de Ares. A raiva de Coulson aumenta ao se perguntar como esse novato poderia receber tal honra. A mensagem do sistema confirma que Yunsu avançou para a classe de Deus da Ferraria, deixando Yunsu e Jin em estado de choque, pois esta não é apenas uma classe de Deus, mas a primeira de seu tipo em todo o jogo. Yunsu ganha um título SSS único Deus da Ferraria que lhe concede habilidades excepcionais. Ele agora não é restrito pelo nível do material ao criar, e sua experiência aumenta automaticamente dependendo do tipo de item feito. Mais importante ainda, a profecia confirma que, como ferreiro, ele se tornará mais forte do que qualquer outro. Uma nova missão de classe, Teste da Espada, também aparece, que começará quando ele atingir o nível 100. Os outros mestres da torre sussurram entre si que a espada escolheu o estrangeiro e que a profecia do sucessor do Deus dos Ferreiros foi cumprida, mas Coulson grita que nunca pode aceitar isso. Coulson argumenta que eles, como mestres da torre, esperaram muito tempo pelo grande sucessor que receberá a revelação do Deus dos Ferreiros e que não podem concluir que a escolha da espada é a vontade do próprio Deus. Jin grita para ele parar, afirmando que a profecia é absoluta. Coulson responde que o que está acontecendo é uma farsa e lembra-lhes que a profecia também diz que o sucessor deve ter o reconhecimento de todos os mestres da torre. Consequentemente, como mestre da torre da ferraria do arco, Coulson desafia oficialmente Yunsu para um duelo de ferreiros. Coulson estabelece suas condições claramente. Se Yunsu o derrotar neste duelo, ele o reconhecerá como sucessor. Mas se Coulson vencer, Yunsu deve renunciar à posição que a espada da profecia escolheu para ele. Jin fica zangado com Coulson por perder o juízo e ordena que os outros o contenham imediatamente. Coulson olha com desdém para seus colegas, então diz a Yunsu sarcasticamente que ele pode fugir se quiser. Nesse caso, ele lhe concederá o cargo de vice-mestre da torre desde que ele receba submissamente seu treinamento. Coulson ri insolentemente, mas Yunsu responde com calma e confiança que aceita seu desafio. Naquele momento, uma habilidade secreta dos ferreiros se manifesta, que aqui eles falam através de seu ofício. Yunsu ganha a capacidade de usar a criação de Deus personalizada. Uma nova missão de classificação se intitulada Duelo dos Ferreiros aparece com o objetivo de vencer o duelo contra Coulson. Coulson explica que sua maneira de duelar é diferente dos cavaleiros. É um confronto entre duas obras forjadas com as almas de seus criadores na fundição. A regra é simples. As duas espadas que eles fazem vão colidir, e aquela que quebrar primeiro seu dono perde. Coulson diz a ele que a melhor oficina de ferreiro foi montada dentro do salão. E como o Hyun-Soo agora adquiriu habilidades de ferreiro, um dia deve ser suficiente para ele fazer sua arma. Coulson acrescenta sarcasticamente que se Hyun-Soo é realmente o deus da ferraria, então ele o verá amanhã, depois que Coulson sai. Jin avisa Hyun-Soo que ele aceitou o duelo muito imprudentemente, explicando que Coulson é um dos mestres mais habilidosos da torre. Hyun-Soo concorda, admitindo que se ele ainda estivesse em sua profissão anterior, esta teria sido uma batalha perdida com certeza. No mundo do jogo, raras habilidades e aprimoramentos incríveis são concedidos com base no nível e nos títulos, e além disso, cada um dos mestres da torre possui habilidades especiais únicas. Mas Hyun-Soo percebe que quando sua classe mudou para uma classe de Deus, as diferenças desapareceram. Agora a única diferença real decorre da habilidade pura, graças à nova habilidade que ele adquiriu. Hyun-Soo obteve uma habilidade de classificação de Deus ativa chamada Criação de Deus Personalizada, que permite criar um artefato totalmente personalizado e conceder-lhe qualquer efeito que desejar, com a dificuldade de criação aumentando à medida que a qualidade dos efeitos desejados aumenta. Enquanto isso, em sua oficina, Coulson relembra seu passado. Ele se lembra de como ele era um ferreiro que fazia espadas e como ele era o herdeiro legítimo do comércio de fabricação de espadas que sua família havia transmitido através de gerações. Mas então alguém muito mais habilidoso do que ele apareceu e, em vez de se tornar um fabricante de espadas, ele foi forçado a se tornar o mestre da torre do arco. Foi amargo, mas ele escolheu aceitar para servir ao grande Jin. Mas ele nunca pode tolerar em trazendo um estranho do nada e colocando-o acima dele. Coulson derrama toda a sua raiva e ressentimento no martelo enquanto trabalha, levando a uma enorme explosão de fogo na fundição. Na oficina de Hyun-Soo, Jin observa trabalhando sua espada. Jin pensa que o processo de conceder habilidades e efeitos aos artefatos segue uma lei básica de lucro e perda. Para obter uma vantagem neste duelo, ele deve priorizar a durabilidade e maximizar o atributo de destruidor de armas. Isso significa que para obter a habilidade que deseja, ele deve criar a espada com a maior qualidade possível. Mas ele observa com confusão que a durabilidade e os atributos da espada de Hyun-Soo parecem ser apenas de qualidade rara. Hyun-Soo termina de fazer sua espada, que brilha como uma luz brilhante, fazendo Jin se maravilhar com os verdadeiros pensamentos e habilidades do deus da ferraria. No dia seguinte, todos se reúnem para assistir ao duelo.
Coulson sorri sarcasticamente, presumindo que Yonsu conseguiu fazer algo porque não fugiu. Ele pede para mostrar a ele se ele realmente merece ser chamado de sucessor dos deuses. Coulson apresenta sua espada primeiro, revelando o Cavaleiro Negro de Coulson, uma espada única com uma durabilidade de 12 mid-mil, um poder de ataque de C64, além de habilidades especiais que aumentam sua durabilidade em 35% e concedem a habilidade latente de Destruidor de Armas. Jing e o resto dos participantes admiram a habilidade excepcional de Coulson e como ele conseguiu criar uma espada tão única e impecável da noite para o dia. Coulson se gaba de que sua espada é uma obra-prima magnífica imbuída das tradições de sua família e técnicas secretas, e então exige que Yonsu mostre a ele sua espada. E Yonsu revela sua espada, o que choca Coulson e Jin. Era a primeira espada feita sob medida de de qualidade rara com uma durabilidade de apenas 1.000 e um poder de ataque de 1107. Um dos mestres da torre observa com desprezo, considerando a espada de Yonsu ridícula, e pensa que Coulson pode ter razão afinal. Coulson sorri triunfantemente, acreditando que Jin cometeu um grave erro desta vez e que está perdendo seu tempo com um canalha e seu jogo patético. Coulson grita que vai acabar aqui e corre em direção a Yonsu para que as espadas se choquem. Yonsu permanece firme contra o ataque feroz e os sons de metal se chocando como no salão. De repente, um alto som de quebra é ouvido e Ding e o resto dos espectadores assistem em completo choque. A espada única de Coulson, Cavaleiro Negro, se estilhaçou em pedaços e se espalhou pelo chão. Coulson fica sem palavras, incapaz de compreender como isso aconteceu. Yonsu calmamente diz a ele que o valor de uma espada não é determinado apenas por sua qualidade. Os detalhes da espada de Yonsu aparecem novamente, revelando sua habilidade ativa especial, uma espada que corta espadas, que lhe dá 60% de chance de cortar a arma do oponente. Era uma espada única e irreparável projetada para ser destruída quando sua durabilidade fosse esgotada. Naquele momento, Jin se lembra das palavras de seu pai, que lhe disse que o deus da ferraria um dia apareceria nesta terra, alguém que quebraria seus conceitos tradicionais e os guiaria com novos ensinamentos e que todos teriam a chance de conhecê-lo. Jin se lembra de como o jovem Coulson perguntou ansiosamente aos ensinamentos de seu pai se ele se tornasse um grande ferreiro. A cena retorna ao passado recente na oficina, onde um explicou a Jin que simplesmente quebrar espadas não convenceria os mestres da torre, e é por isso que ele decidiu fazer uma espada que corta espadas. Jin se perguntou na época se isso era realmente possível, admitindo que nunca foi uma tarefa fácil. Yonsu respondeu que criar um artefato com as propriedades desejadas sempre se resume à habilidade e ao suor do ferreiro. Agora Jin percebe a verdade. Foi uma escolha ousada que desafiou o senso comum, apoiada pelo conhecimento e habilidade para transformar tal visão em realidade. Ele conclui que Yonsu possui todas essas qualidades. O atordoado Coulson olha para sua espada destruída e sussurra nome Deus da ferraria, imaginando se ele também poderia um dia fazer tal espada. Yonsu olha para ele com um sorriso calmo e diz que para ele a palavra impossível não existe. Coulson cai de joelhos, admitindo sua derrota. Yonsu declara a Coulson que agora ele está diante do Deus da ferraria e uma janela aparece anunciando que a missão do duelo dos ferreiros foi concluída com sucesso. Enquanto a torre se ergue alta ao fundo, os mestres da torre se aproximam de Yonsu e pedem que ele aceite sua recompensa. Eles o presenteiam com uma caixa contendo 5 peças de sim de ouro, bem como um pergaminho contendo uma receita para criar um arco lendário um dos 10 testeusos da Torre do Ferreiro. Coulson admite que esta é uma receita de arco que ele mesmo nunca poderia completar e que dá-la a alguém a caminho de se tornar um ser poderoso. E se Jin diz a Yun que agora que o deus da ferraria finalmente apareceu, eles se esforçarão novamente e pede que ele almeje o auge do poder. Ele o encoraja a explorar um mundo mais amplo, declarando que o crescimento do deus começa agora. A cena muda para o mundo real onde Yonsu está comemorando com seu amigo Ji-Hon. Ji-Hon expressa sua felicidade e surpresa por estar bebendo cerveja por conta de Yonsu e o parabeniza entusiasticamente por obter uma classe de nível divino, chamando-a de insana. Ji-Hon diz a ele que recomendou o jogo porque era uma pena desperdiçar seu talento, mas nunca imaginou que ele seria tão talentoso em jogar. Ele acrescenta que, depois de todo o sofrimento que Yonsu passou na oficina do ferreiro, ele finalmente está vendo a luz. Ji-Hon pergunta qual a diferença que a classe divina faz, e Yonsu responde que ele não acha que haja nada drasticamente diferente no momento. Yonsu esclarece que, mais importante, ele tem que pagar a conta do hospital de seu pai amanhã e que, enquanto isso, mais 10 mil foram adicionados aos custos de tratamento. Ji-Hon diz a ele que ele perguntou sobre o novo medicamento de seu pai, mas como não é coberto pelo seguro, seu custo é de pelo menos 20 mil de won. Além disso, Ji-Hon lembra dos custos para os próprios tratamentos de queimaduras de Yonsu. Ji-Hon conclui que apenas a classe não será suficiente para ganhar dinheiro. Há um limite físico para o número de artefatos que ele pode criar e vender.
Ele explica que, essencialmente, ele precisa subir de nível e ganhar fama, pois o crescimento do Juice começa agora. Ele o aconselha a construir um relacionamento com a pessoa mais famosa em Ares, pois assim ele pode obter recompensas muito maiores e itens raros mesmo em missões da mesma categoria, e então usar isso como base para criar artefatos de alto nível novamente. Yusu pensa na ideia de construir um relacionamento com a pessoa mais famosa do jogo, e Ji-won animadamente diz a ele que teve uma ideia e pede que ele espere que Ji-won anuncia alegremente que seu irmão mais velho alcançará as melhores conquistas e o ajudará a avançar. Yusu zomba dele e apenas pede que ele tente não ser demitido do seu emprego. Ji-won mostra ao amigo notícias da comunidade de usuários de Ares, onde todos estão falando sobre como o jogador Lorde, que sempre está classificado em 21º, finalmente alcançou uma classe lendária. Mas Ji-won esclarece que esta não é a parte realmente surpreendente. Surpreendente é que Lorde conseguiu derrotar o Rei da Espada Barada, algo que ninguém jamais havia feito antes, pois ninguém jamais havia conseguido sequer atingi-lo. Jogadores se perguntam como Lorde conseguiu alcançar isso. Enquanto isso, Hansu pensa nos custos hospitalares de 30 mil de won por mês e que ele tem que pagar as contas atrasadas hoje. Ele percebe que mesmo se combinar as recompensas da missão e os lucros do leilão, o valor não será suficiente e ele não pode deixar o tratamento de seu pai parar. Naquele momento, Yunsu recebe uma notificação em seu telefone de que uma espada que ele fez foi vendida por 53 peças de ouro e que o comprador é Lorde. Yunsu corre imediatamente para a recepção do hospital e diz à recepcionista que gostaria de pagar todas as contas médicas pendentes hoje imediatamente. Yunsu decide firmemente que ele nunca pode parar de jogar agora. No jogo, ele recebe uma mensagem de Lorde agradecendo calorosamente. Lorde explica que graças à espada de Yunsu, ele foi capaz de realizar seu desejo de passar no teste de Barad e acrescenta que se alguém entendesse o verdadeiro, eles perceberiam que os 54.000 de won que ele pagou não são uma grande soma. A mensagem de Lorde explica que a espada de Yunsu conseguiu cortar a própria espada do Rei da Espada e criar uma abertura, o que claramente surpreendeu o rei. Lorde continuou sua mensagem dizendo ao mestre Ryan que o rei do reino de Goyard, o rei da espada Barad, está esperando por ele, e Yunsu lê em confusão que o rei quer que ele faça uma espada para ele, e Lorde está indo encontrá-lo. Yunsu percebe que esta oportunidade pode resolver todos os seus problemas, desde as contas do hospital de seu pai até o novo medicamento. Ele decide firmemente que deve ir encontrar Barad, que também encontrará sua oficina perdida no caminho. Em outro lugar, um homem estiloso aparece. Ele visita uma antiga oficina de ferreiro nesta era moderna, dizendo que resta apenas um mês para sua promessa de volta a Hansu. Ele está falando com seu amigo Ji-won ao telefone, que lhe diz em choque que ele não pode encontrar Barad. Ji-won zomba da ideia de que apenas obter uma classe de nível divino é tudo, imaginando como um iniciante de nível 10 pode encontrar um rei. Ele explica que para encontrar um NPC de alto nível, o nível e a fama do jogador devem ser igualmente altos, e que para encontrar Barad, ele deve ser pelo menos níveis Mietu. Mas Ji-won tranquiliza de que não é impossível e fala sobre o torneio de artes marciais de Goyard. Ele explica que este é um evento realizado todos os anos no reino de Goyard com restrições de nível variando de 5 e 60. Ele acrescenta que o rei Barad está sempre procurando por indivíduos talentosos com potencial de crescimento e é por isso que ele realiza o torneio para forastios todos os anos. Ele confirma que o torneio está programado para ser realizado em breve e que o vencedor recebe o prêmio em dinheiro diretamente do próprio Barad. Ji-won conclui dizendo que esta é a única maneira se Yunsu quiser encontrar Barad imediatamente. Yunsu viaja em uma carruagem em direção ao seu próximo destino. Com base no conselho de Jin, ele se dirige para a região do castelo. Jin havia lhe dito que este lugar está na fronteira dos reinos Prim e Goyard, onde uma guerra diária com os mortos-vivos se enfurece e que eles precisariam de suas habilidades mais do que ninguém. A região do castelo é uma zona de batalha regional onde se defendem da invasão de monstros mostrou. De acordo com Jin, este lugar é o mais rápido para subir de nível. Yunsu está determinado a cumprir a próxima missão, não importa o que. Ao chegar na região do castelo, ele é recebido pelo centurião Render, que pergunta se ele faz parte dos reforços da capital. O comandante diz a ele que seu time é perfeito e que eles estão em extrema necessidade de todos que puderem conseguir agora. O comandante explica que o número de mortos-vivos invasores está aumentando constantemente. A Yunsu pergunta se ele sabe o motivo e o comandante responde afirmativamente. Ele explica que quando o sino sagrado de Hamazi costumava tocar na região do castelo, os mortos-vivos invasores eram enfraquecidos, tornando-os mais fáceis de exterminar. Até agora, o som do sino impedia que mortos-vivos distantes se aproximassem. Mas há pouco tempo, o sino foi estilhaçado em pedaços. O comandante acrescenta que eles foram pegos de surpresa e estavam fortificando suas defesas, mas o inimigo começou a perceber isso e está se aproximando lentamente. Yunsu pergunta ao comandante Render se o sino não pode ser reparado.
Render de repente percebe a identidade de Hyun-soo e pergunta ansiosamente se ele veio em nome do mestre Jin, ao qual Hyun-soo confirma que foi realmente enviado por Jin, o mestre da Torre dos Fabricantes de Espadas. Render repreende Hyun-soo por não lhe contar antes, declarando que eles estavam esperando por ele e rapidamente o leva para ver o capitão. Hyun-soo encontra o capitão dos Cavaleiros do Castelo Cal, que pergunta se o grande Jin em pessoa o enviou. Render confirma isso, explicando que Hyun-soo deseja ver o sino de Rama pessoalmente. O capitão Caos informa que Din já considerou o sino como irreparável. Ele explica que o Lorde já fez várias tentativas secretas de restaurá-lo, mas todos os especialistas disseram a mesma coisa. O sino estilhaçado de Rama é marcado como um artefato irreparável. Ele acrescenta que ainda há uma pessoa em Cássio procurando uma maneira de consertá-lo, mas é tudo em vão. Render lembra que essa pessoa era nível 29 em Theta e ainda assim provou ser impossível. O Capitão Cal pergunta a Hyun-soo sobre sua habilidade e pede informações sobre seu Nessie. Hyun-soo responde que atualmente está no nível 13, o que choca muito Render. O capitão diz a Hyun-soo que não deseja culpá-lo, que veio ajudá-los. Mas no nível dele, seria sensato encontrar um lugar onde ele pudesse realmente contribuir? O capitão explica que a região do castelo está agora à beira da aniquilação. E quando o exército principal dos mortos-vivos começar a avançar, esse será o dia do juízo final deles. O capitão afirma que é seu dever proteger o senhor e o povo até o fim e ele deve cumprir seu dever. Naquele momento, um soldado entra correndo, gritando que os mortos-vivos estão atacando a muralha leste. São carniçais e um enxame enorme deles está correndo em direção a eles. Parece que o nível do carniçal é 41. O capitão ordena a seus homens que a situação é crítica e que devem proteger os portões a todo custo. Ele então ordena que Render siga e diz a Hyun-soo que tudo que eles discutiram deve permanecer em segredo. Hyun-soo pensa que se for como a Guerra dos Orcs, ele pode lidar com a situação, pois uma nova missão de guerra regional começa exigindo que ele repela os carniçais invasores e defenda os portões. Hordas de carniçais correm em direção às paredes, os soldados lutam ferozmente, e Render explica que monstros mortos-vivos são difíceis de matar sem armas imbuídas de poder sagrado, então eles devem atacar o mesmo ponto repetidamente. Render observa maravilhado enquanto Hyun-soo abate um carniçal com uma única flecha na cabeça. Apesar de não possuir nenhum poder sagrado, Hyun-soo usa a habilidade de flecha voadora que perfura fileiras de carniçais com um único golpe poderoso. A flecha disparou com força, perfurando os corpos dos carniçais um após o outro. Os soldados aplaudem entusiasticamente enquanto Render declara que vai derrubá-los a todos, não importa quantos sejam. Hyun-soo pensa consigo mesmo que isso não é tão ruim quanto ele pensava, e que se as coisas continuarem assim, eles terão sucesso em completar a missão. Uma mensagem do sistema anuncia o início de uma nova história. De repente, uma nova ameaça aparece e uma missão exigindo a derrota de um carniçal gigante de cerco aparece. Os soldados gritam de terror com o aparecimento do carniçal gigante e percebem que devem chamar o capitão imediatamente, mas outro soldado explica que o capitão Kao está ocupado defendendo o portão e não tem forças extras para oferecer. Conforme o perigo se aproxima, Render teme que a parede caia. Hyun-soo anuncia que vai chamar a atenção do monstro por um momento e pula do muro. Os soldados gritam alamados, avisando que é muito perigoso sozinho. Lá embaixo, Hyun-soo confronta o carniçal gigante, habilmente desviando de seus ataques e desferindo contra-ataques. Hyun-soo consegue chamar a atenção da besta massiva, e Hyun-soo pensa que, uma vez que ele a derrube, as coisas correram bem. Ele continua a desviar dos ataques brutais do carniçal e decide que deve primeiro afastá-lo o máximo possível da parede. Ele se pergunta se conseguiu atrair toda a sua atenção, mas o carniçal de repente o ataca com uma força esmagadora. Hyun-soo se surpreende com a imensa velocidade da besta. Para criar alguma distância para si mesmo, ele troca sua arma para seu arco e dispara uma flecha voadora enquanto desliza no chão. A flecha atinge a cabeça do carniçal diretamente, mas a flecha ricocheteia sem causar nenhum dano, que choca Hyun-soo. O carniçal revida com um ataque feroz, fazendo com que os pontos de saúde de Hyun-soo caiam abaixo de 10%. Uma mensagem do sistema avisa que quando seus pontos de saúde chegarem a 0%, ele será desconectado à força. Hyun-soo grita, recusando-se a deixar que termine assim, mas ele cai no chão derrotado. Hyun-soo se ajoelha pensando sobre o absurdo do conceito de logo forçada. Ele percebe que se não conseguir completar este evento, não poderá participar do torneio de artes marciais Goyard. E se isso acontecer, as contas do hospital de seu pai, seu próprio tratamento e a restauração de seu caminho como ferreiro se tornarão impossíveis. Ele se recusa a voltar a ser uma pessoa desesperançosa, percebendo que este jogo era sua única chance de mudar sua realidade. Com determinação, Ryu declara que não pode desistir aqui, não importa o que aconteça. Ele atira outra flecha que atinge o carniçal gigante, que grita de dor, mas o monstro revida com um ataque sônico feroz, fazendo com que os pontos de saúde de Hyun-soo caiam abaixo de 3%. Apesar de seus ferimentos graves, Hyun-soo grita que nunca desistirá e se prepara para atirar outra flecha, afirmando que ainda não acabou, mas ele fica horrorizado ao descobrir que a corda de seu arco se rompeu.
O Carniçal aproveita a oportunidade e lança um ataque devastador, trazendo os pontos de saúde de Yun-Su para apenas um. Como ele está à beira da derrota, Yun-Su se recusa a desistir dessa forma. Devido à sua persistência absoluta, uma mensagem do sistema aparece anunciando que uma condição especial foi atendida. A mensagem explica que com pontos de saúde abaixo de 5%, seu forte desejo e vontade atenderam às qualificações do deus da ferraria, permitindo que ele adquirisse uma nova habilidade. Yun-Su adquire a habilidade de criação de deus de emergência, através da qual ele deve forjar uma arma em 20 segundos. Esta arma só pode ser usada por 30 segundos. Yun-Su percebe que esta era a sua chance. O processo de criação de deus de emergência começa com uma contagem regressiva de 19 segundos. Yun-Su sabe que esta é sua última chance de completar esta missão. Ele seleciona os materiais e começa a criar a arma com uma velocidade incrível enquanto a contagem regressiva continua. Quando o cronômetro chega a zero, Yun-Su termina de fazer uma espada totalmente nova e salta em direção ao monstro novamente. Ele solta um grito de guerra, avança em direção ao Carniçal. O Carniçal usa o Zegante e usa a habilidade de espada Foice da Morte. Por um momento, o Carniçal gigante congelou no lugar como se o tempo tivesse parado ao seu redor, e ele o perfura com sua nova espada em um único golpe final. O Carniçal gigante cai derrotado e o exausto Yun-Su olha para a cena. Ele sorri em vitória, percebendo que teve sucesso. Uma mensagem do sistema anuncia que ele eliminou o Carniçal gigante e ganhou uma experiência imensa, elevando seu nível para 38. Yun-Su pensa com alívio que este nível é o suficiente para participar do torneio. Yun-Su desmaia de exaustão enquanto Rendei e os soldados correm em direção a ele chamando seu nome. Yun-Su mais tarde acorda e se encontra em uma cama e totalmente enfaixado. Ele se senta se perguntando quanto tempo se passou e pergunta sobre o destino do Carniçal. Quando Yun-Su acorda, ele se encontra cercado por soldados que estão cantando seu nome e o chamando de verdadeiro herói. Um dos soldados se aproxima e o agradece, explicando que foi graças a ele que eles conseguiram sobreviver naquele dia novamente. O Capitão Cal também vem e o agradece, perguntando como ele fez isso. Yu responde que não tem certeza de como explicar e pensa consigo mesmo que qualquer explicação que ele dê pareceria inacreditável. O capitão insiste para que ele não seja tão modesto, afirmando que foi ele quem liderou a batalha de hoje. Yun-Su pensa sobre sua estratégia. Ele percebeu que carniçais como fantasmas são fracos ao poder sagrado. Isso o lembrou da Espada dos Quatro Símbolos, uma espada conhecida por sua capacidade de exorcizar espíritos malignos e afastar desastres. Graças ao que seu pai lhe ensinou sobre restauração naquele dia, ele conseguiu trazer esta espada de volta à vida. Yun-Su se sente grato por seu plano ter funcionado exatamente como ele imaginou. O Capitão Cal insiste em recompensá-lo e lhe dá uma bolsa contendo 2.000 peças de ouro, que deixa Yun-Su muito feliz, pois é equivalente a 2.000 itens. O Capitão Cal admite que julgou mal Yun-Su, pensando que ele era como o resto dos forasteiros. O capitão se curva pedindo que aceite seu pedido de desculpas. Yun-Su o tranquiliza de que está tudo bem e agradece por reconhecê-lo. E naquele momento sua afinidade atinge seu máximo. Então o Capitão Cal faz um pedido formal a Yun-Su para reparar o sino de Rama. O capitão explica que sentiu um poder sagrado na espada que Yun-Su usou antes e com essa habilidade, ele acredita que ele pode fazê-lo. Yun-Su se desculpa, dizendo que aprecia as palavras, mas ele deve ir para o reino de Goiade agora. O Capitão Cal sorri, admitindo que havia esquecido um detalhe importante, que Yun-Su é um ferreiro. Ele diz a ele que o Lorde possui um metal lendário e que se ele consertar o sino, ele pode dar a ele. Yun-Su se surpreende com a menção de um metal lendário e fica interessado. O Capitão Cal o leva para ver o sino. Ele revela uma pilha de fragmentos dourados explicando que isto é de Rama. Yun-Su está chocado. O sino não está apenas quebrado, mas completamente estilhaçado. O capitão pergunta se ele pode realmente refazê-lo e se ele pode acreditar nisso. Yun-Su admite que é pior do que ele esperava, mas ele acredita que deve haver um jeito. Naquele momento, uma mulher se aproxima deles e declara friamente que o sino não pode ser reparado. Ela acrescenta que mesmo em seu nível de 290, ela não pode fazer isso e se pergunta como ele pode alegar ser capaz. Ela o acusa de ser uma fraude. Antes, uma mulher chamada Beryl, o líder da equipe, que anuncia que está deixando a guilda. O mestre da guilda Escudo Dourado, Kron, pergunta a ela em choque porque ela tá renunciando de repente. E se ela não se importa com tudo que construiu até agora, ela responde que está cansada agora. Kron tenta persuadi-la a ficar, dizendo que se ela conseguir trazer o ferreiro Helm, desta vez as coisas vão melhorar, mas ela retruca com raiva que este é o problema e pergunta como eles podem oferecer 500 mil. Kron argumenta que o ferreiro Yon vendeu sua primeira espada forjada por 50 mil de won e que se eles conseguirem recrutá-lo, a guilda subirá rapidamente. Bell lembra a Crown que o ferreiro que eles trouxeram antes era apenas uma fonte externa e o que veio depois pegou o depósito e fugiu. Ela acrescenta que outro ferreiro ganhou da loteria e desapareceu e continua a listar os fracassos.
Bell pede para ele parar, explicando a ele agora como é difícil limpar toda essa bagunça e insiste para que ele não tente impedi-la. Kron relutantemente concorda com sua decisão, mas garante a ela que sempre manterá um lugar para ela se ela decidir voltar. A cena muda para Cássio Castro. Billy chega para encontrar a vila em ruínas e se pergunta em choque como uma vila como esta poderia desaparecer. Ela pensa que este é o lugar que mostrou a ela que as pessoas aqui não são apenas personagens não jogadores, mas pessoas reais como ela. Bella acredita que se eles pudessem consertar o sino de Rama, talvez pudessem parar toda essa destruição. Ela decide que precisa ir verificar o sino novamente. Quando ela chega à sala do sino, ela se surpreende ao encontrar Hyun-Soo. Ela o acusa de ser uma fraude. Yoon-soo responde confuso, perguntando quem é ela para dizer isso. Ela responde que é uma ferreira de uma patente muito superior à dele. O Capitão Kao intervém e pede a todos para não brigarem. Ele apresenta Bell como uma ferreira avançada que ele mencionou antes e apresenta Yoon-soo como uma pessoa que ajudou a eliminar os Ghouls. O Capitão acrescenta alegremente que agora, além disso, Yoon-soo diz que vai consertar o sino. Bell se pergunta sarcasticamente como um jogador de nível 38 poderia ajudar a eliminar Ghouls e agora alega Uzi. Bell acusa Yoon-soo de tentar tirar vantagem da situação de deterioração na região do castelo. Yoon-soo pergunta friamente a ela sobre o que ela tem falado desde que chegou. Yoon-soo a ignora e começa a examinar os fragmentos do sino, imaginando se eles mudaram de alguma forma. Uma janela do sistema aparece confirmando que o sino de Rama é imbuído de poder sagrado, está completamente destruído e o reparo é impossível. Yoon conclui que não há chance de reparo por meio de métodos tradicionais. Ele então pega um martelo e atinge um dos fragmentos com força. Bell grita em terror, dizendo para ele parar. Yoon-soo fala calmamente e diz a ela que é possível. Ele explica que a restauração é possível. Bell pergunta a ele com raiva se ele não sabe o significado de artefato irreparável. Naquele momento, um soldado entra correndo na sala gritando pelo capitão e diz a eles que os mortos-vivos estão entrando em grande número. Todos ficam chocados. Uma janela do sistema aparece e Hyun-soo inicialmente pensa que é uma nova missão, mas ele percebe que é uma notificação de atualização. A notificação anuncia que a atualização da região do castelo começou e que, após a conclusão da atualização, a região atualizada será criada. Eles percebem que a região está se transformando em uma terra de mortos-vivos. Bell acredita que este é o fim, mas Yoon-soo a corrige, dizendo que se eles fizerem um sino, eles podem pará-lo. Bell descreve suas palavras como impossíveis, mas Yoon-soo insiste que é possível. Então Yoon-soo se vira para Bell e pergunta diretamente sobre a região do castelo. Não era ela quem queria protegê-lo. Bell admite que Yoon-soo está certo, mas ela se pergunta como fazer isso. Yoon-soo pede a ela para segui-lo, adicionando os fragmentos do sino de Rama ao seu inventário. Yoon-soo declara entusiasticamente que eles protegerão este lugar juntos. O Capitão Kao diz a Yoon-soo que ele está contando com ele para consertar o sino e que ele os impedirá o máximo possível, então Hyun-soo diz a ele para deixar isso com ele. O capitão levanta sua espada e grita para seus homens para não perderem a esperança e que lutarão até o fim. Ele os exorta a aguentar um pouco mais, insistindo que devem proteger Castle. Na oficina do ferreiro, Bell pergunta a Hyun-soo o que ele vai fazer. Yoon-soo explica que quando ele quebrou o fragmento antes, o poder sagrado não desapareceu, o que significa que o poder está dentro do próprio Pumate Derial. Ele planeja derretê-lo e forjar um novo sino, acreditando que se o sino estiver completo, o poder sagrado será mais forte. Bell comenta que nunca viu uma habilidade como essa antes e Yoon-soo responde que uma habilidade nem sempre é necessária para consertar algo. O processo de fundição começa e Bell se pergunta com espanto se ele pretende fazer isso à mão nesta época. Yoon-soo pergunta a ela por que ela não está ajudando, explicando que ele não pode fazer isso sozinho. Enquanto isso, nos escritórios dos desenvolvedores de jogos, um desenvolvedor observa a contagem regressiva para a atualização da região de Castle com menos de uma hora restante. Ele declara em desespero que eles estão em apuros e que esta atualização está prestes a ser desperdiçada. Um colega pergunta a ele por que ele está resmungando no dia da atualização e Kim Tae-suk diz a ele para olhar para a tela. O colega se pergunta se é sobre aquele jogador ferreiro. Ele afirma que o jogador não pode consertar, mas sua colega esclarece que Bell não é uma jogadora comum. O dia fatídico da atualização da região de Castle chega e a batalha se intensifica. Kao grita ordens para parar os mortos-vivos e impedir que eles entrem. Eles lutam com todas as suas forças, ovegando de exaustão. Os soldados sofrem ataques brutais, um quebra um monstro enorme, mas Kao intervém e mata a besta. O Capitão Kao corre para verificar ele e grita para seus homens para aguentarem um pouco mais. Ele os exorta a proteger Cassel, o lugar onde nasceram e foram criados durante toda a vida. Em meio à luta, a espada do Capitão Kao começa a rachar. Ele se pergunta em desespero por que isso está acontecendo agora. Quando sua espada está prestes a se estilhaçar, o monstro ataca e o capitão grita em desafio. Ele amaldiçoa a situação, acreditando que tudo terminará assim. De repente, um poderoso som de sino ecoa pelo campo de batalha.
Os mortos-vivos agarram suas cabeças e gritam de dor. Eles explodem em chamas e caem um a um enquanto o som misterioso do sino continua a se espalhar. O eco do sino ressoa por toda a região e as forças de defesa olham alegremente para a fonte do som. O Capitão Cal exclama alegremente que o sino de Rama foi reparado. Nos escritórios do desenvolvedor, um dos desenvolvedores cospe sua bebida em choque, incapaz de acreditar no que está vendo. Na oficina do ferreiro, Ryusu estava dando os toques finais no sino e os desenvolvedores se perguntam se eles realmente conseguiram. O desenvolvedor pergunta à sua equipe em descrença se ele perdeu a cabeça. De volta à oficina, Yun-Su e Bell olham para o martelo usado para o trabalho e Bell pergunta como eles realmente conseguiram. No escritório, um desenvolvedor grita perguntando o que está acontecendo e se a atualização realmente falhou. Kim Tae-Suk explica que aquele homem, Yun-Su, não dormiu um momento desde que a contagem regressiva da atualização começou há uma semana inteira. É revelado que 5 dias atrás, Yun-Su foi direto para a oficina do ferreiro na região de Castle, reuniu a força de trabalho da cidade e começou a reparar o sino de Rama. Ele explicou que eles devem derreter tudo em seus materiais básicos ou, mais precisamente, extrair o poder divino deles. Enquanto Yun-Su estava desenhando as plantas, ele deixou Bell encarregada de gerenciar os trabalhadores e fornecer o campo de batalha. Depois disso, Yun-Su começou o processo de criação de Deus personalizado. Ele planejou usar sua habilidade para maximizar o poder do sino contra os 12 vivos e forças do mal e para adicionar uma habilidade que pudesse infligir dano direto. Ele gritou com os trabalhadores para aumentar o calor da fornalha. Com a vontade compartilhada de proteger a região de Castle, todos trabalharam em direção a um único objetivo. Yun-Su gritou para eles se concentrarem e não deixarem nenhuma impureza, enquanto os trabalhadores estavam determinados a fazer o que fosse preciso para proteger sua terra natal. Eles acreditavam que se imbuiria o sino com ainda maior poder divino. As cenas mostram a passagem dos dias do 4º dia antes do fim para o 3º e 2º, e finalmente para o último dia onde Bell continua assistindo. Exausta, Bell acorda de repente, imaginando quando ela adormeceu. Ela vê o sino completo em admiração, desacreditando que Yun-Su trabalhou nele por dia sem uma pausa. Uma janela do sistema aparece diante dela, anunciando que seu título de aprendiz está brilhando. Ela testemunhou um processo de criação realizado por um mestre ferreiro artesão, o que aumentou sua eficiência de maestria avançada em 12%. Ela se pergunta em choque se este jovem é realmente um mestre artesão. Yun-Su diz a ela que o barulho deve ter sido muito alto, mas ela dormiu profundamente. Bell protesta dizendo que ela não ficou inconsciente por tanto tempo. Yun-Su garante a ela que eles estão nos estágios finais e pede a ela para esperar. Bell de repente pergunta a ele se ele é Eun, o ferreiro. Yun-Su confirma sua identidade, então coloca sua mão no sino recém-concluído, que brilha com imenso poder e é impresso com seu símbolo especial. Bell olha para o sino concluído com admiração, dizendo que chamá-lo de bonito não faz justiça. É uma magnífica obra-prima. Uma janela do sistema aparece explicando que esta é a segunda criação personalizada de Yun em andamento única com durabilidade infinita. É um artefato reconstruído que era irreparável. Bell se pergunta se esta é a razão de seu poder, admitindo que ela nunca viu ninguém ter sucesso em algo assim antes. De repente, Bell agarra as mãos de Yun-Su com força e pergunta ansiosamente a ele para estar com ela de agora em diante. Yun-Su pergunta a ela em confusão o que ela quer dizer, imaginando ser uma confissão de amor que Bell nega um constrangimento. A cena retorna ao dia decisivo da batalha, onde Yun-Su atinge o sino recém-concluído. Ondas de energia sagrada emanam do sino, aniquilando as hordas de mortos-vivos que gritam em agonia enquanto queimam. Os soldados ofegam enquanto assistem à cena horrível. Uma mensagem do sistema confirma que Yun-Su criou um novo sino e erradicou os mortos-vivos e que ele agora pode impedir a atualização e criar uma nova história. Yun-Su grita triunfantemente que eles conseguiram, agradecendo a Deus por não ter chegado tarde demais, mas ele imediatamente desaba, dominado por um estado de extremo cansaço que o deixa atordoado. Bell corre para ele, perguntando ansiosamente se ele está bem, enquanto uma mensagem do sistema anuncia também a conclusão da missão de reparar o sino de Rama. Outra mensagem indica que as recompensas foram alteradas. Enquanto isso, a notícia se espalha rapidamente por toda a comunidade de jogadores de AOS. Alguém pergunta se outros conhecem o Ferreiro Ryun e posta um tópico intitulado O motivo da falha da atualização da região de Castle com fotos da torre antes e depois do reparo do sino. Os jogadores reconhecem o nome Ryun da primeira espada personalizada de Yun e ficam chocados que ele reparou o sino de Rama. Como resultado, um grande número de jogadores começa a seguir a oficina de Hovsin. Yun-Su acorda em sua cama ao som de notificações contínuas, imaginando todo o barulho. Ele vê que a contagem de seguidores de sua oficina saltou para 1.665 e ele fica maravilhado, imaginando como isso é possível. Yun-Su sorri, percebendo que foi uma boa coisa ele ter gravado seu nome no sino, pois agora todos que visitarem a região verão.
Alguém bate na porta e pede permissão para entrar. O Capitão Cal entra entusiasticamente anunciando que o salvador de sua região despertou. Ele diz a ele que veio com a aprovação do senhor para dar a ele sua recompensa por fazer o sino, que é de 1330 mismim em peças de ouro. Yon fica atordoado com a quantia, que é equivalente a 330 mismim. O capitão acrescenta que o salvador merece uma recompensa deste calibre e apresenta a ele uma caixa como um presente do próprio senhor. Yunsu abre para encontrar o metal lendário Orichalcum. Yunsu agradece ao capitão. O capitão Cal insiste que são eles que deveriam estar agradecendo a ele, explicando que, ao contrário de outros forasteiros, algum abandonou sua região Esprotes. O capitão expressa sua sincera gratidão. Yunsu sente a sinceridade do capitão e pensa que ele apenas fez o que tinha que ser feito, percebendo que o desespero das pessoas em Ares não é diferente de seu desespero. Yunsu então se despede do capitão, explicando que ele precisa retornar para onde costumava morar por um tempo, e o capitão concorda imediatamente. Yunsu decide que é hora de recuperar sua oficina e sai do jogo. O capitão e seu colega olham para o local onde Yunsu desapareceu, comentando que os forasteiros são um grupo estranho. No dia seguinte, em Jeonju, Hyunsu se encontra com o investidor imobiliário Kang Hyuk-soo. Kang olha para seu telefone que exibe uma mensagem dizendo que o senhor Hyunsu depositou 30 mil. Kang diz a Hyunsu que ele realmente conseguiu, expressando sua admiração e profunda admiração. A cena volta para uma noite. Yunsu senta-se com Kang Hyuk-soo, que está revisando os documentos da propriedade. Kang diz a ele que o valor total chega a 30 mil won. Quem menciona que ouviu falar do grande incêndio e tranquiliza Yun-soo que o valor deve ser mais do que suficiente para as contas do hospital, exortando-o a manter a cabeça erguida. Enquanto Kang se prepara para partir, Yun-soo pergunta em voz excitante se ele poderia comprar de volta a oficina. Kang Hyuk-soo pede esclarecimentos sobre o que Yun-soo acabou de dizer. Yun-soo repete sua pergunta, explicando que se ele pudesse de alguma forma levantar o dinheiro, Kang venderia a oficina de volta para ele. Kang o aconselha que comprar uma oficina incendiada seria apenas um desperdício de dinheiro e que seria melhor comprar uma nova se ele precisasse. Yun-soo insiste que deve ser sua oficina, pois o lugar está cheio de memórias de seu pai. Kang pensa sobre isso e então decide conceder a Yun-soo um período de carência de exatamente um ano. No entanto, ele o avisa que assim que o ano acabar, ele venderá a propriedade ao primeiro comprador. Yun-soo o agradece calorosamente enquanto Kang diz que estará esperando sua ligação. De volta ao presente, lendo a mensagem de depósito novamente, Kang repete a profunda admiração por Yun-soo. Ele admite que, embora tenha sido ele quem fez a oferta, no fundo, ele sabia que estava pedindo o impossível. Yun-soo explica que o período de um ano era apenas uma estimativa aproximada e que a oportunidade de vender tal propriedade poderia ter terminado a qualquer momento, mas Kang já havia cumprido sua promessa. Yun-soo pergunta por que Kang foi tão gentil com ele. Kang responde que ele foi a primeira pessoa a pedir para recomprar uma propriedade depois de vendê-la. Ele acrescenta que só queria encorajar alguém como ele. Yun-soo agradece a Kang novamente, pensa consigo mesmo que, graças a ele, não teve que desistir da oficina e que precisa retribuir. Yun-soo pergunta a ele se ele está familiarizado com um jogo chamado Res. Kang ri e responde que, claro, ele conhece. Quem não ouviu falar disso hoje em dia? Yun-soo revela que ele é realmente um ferreiro em Ares. Kang comenta que este é o trabalho perfeito para ele. Yun-soo se oferece para fazer um artefato para ele como presente. Kang pergunta animadamente se ele pode fazer uma peça personalizada independente do efeito, tipo o nível. Yun-soo sorri e responde, claro, prometendo que fará qualquer coisa que ele quiser. Yun-soo entra em uma taverna onde Bell o chama para se sentar com ela. Esta é a primeira vez que eles se veem desde o incidente dos mortos-vivos. Bell reclama de como foi difícil encontrá-lo, e Yun-soo se desculpa, mas ela diz que estava brincando. Bell se apresenta adequadamente, explicando que ela era a principal estrategista da Guilda do Escudo Dourado e a que construiu a guilda no que é hoje. Ela acrescenta que naquele dia ela se tornou certa de uma coisa, que Yun-soo um dia se tornaria um dos jogadores de Royal Ranking. Portanto, Bell vai direto ao ponto. Ela diz a ele que quando ele eventualmente criar uma guilda, ela quer ser o primeiro membro dela. Yun-soo lembra brincando que ela estava chamando de golpista outro dia. Bell imediatamente se desculpa, mas justifica sua posição dizendo que qualquer um teria entendido mal nessa situação. Yun-soo diz a ela que estava apenas brincando e que também está ansioso para trabalhar com ela, e eles apertam as mãos. Mas antes disso, Yun-soo decide contar a ela seus planos. Bell fica chocada ao saber que Yun-soo vai conhecer o Rei da Espada Parade, uma das 10 lendas. Yun-soo confirma que ele entrará no torneio de artes marciais Joyard, acrescenta que o pão que ele está comendo é delicioso e se pergunta se o vencedor receberá seu prêmio do próprio Parade. Bell confirma isso, mas está preocupada, explicando que este torneio é um encontro de estrelas em ascensão de todo o mundo e não é brincadeira. Yun-soo simplesmente responde que é exatamente por isso que ele deve vencer.
Bell se pergunta como ele pode dizer isso tão simplesmente se ele pode até mesmo sentir o gosto de sua comida. Yoon-soo garante a ela para não se preocupar e diz a ela que ele vai mirar no topo usando sua especialidade, deixando-a intrigada. Quando Yoon-soo pergunta se ela vai comer, ela responde que está satisfeita. Chega o dia do torneio de artes marciais George. O chefe do torneio, Baek, dá as boas-vindas aos forasteiros. Ele anuncia que o torneio começará no momento em que ele sair do palco e que todos eles enfrentarão monstros em breve. Ele acrescenta que, embora eles não possam vê-lo, Sua Majestade, o rei Parade está observando-os, então eles devem estar em seu melhor comportamento. Ele lhes deseja sorte e uma janela do sistema anuncia o início do torneio. Na arena, os participantes enfrentam os monstros. A primeira missão é sobreviver ao ataque do Golem com o limite de tempo de 1 hora. Os participantes correm para a batalha com entusiasmo, esperando que um golem seja o primeiro, seja uma janela do sistema anuncia a primeira aprovação do torneio. Quem matar o golem de pedra, nível 109, receberá uma recompensa. Um participante fica surpreso com o alto nível do golem, se perguntando se sempre foi tão alto e observando que a primeira rodada deveria ser fácil. Outro participante carrega imprudentemente declarando quem chega primeiro é servido primeiro, mas é imediatamente esmagado pelo golem, resultando Gologos em um logo forçado. Os outros participantes gritam de terror e tentam desviar dos ataques, mas caem um por um e também são desconectados. Os participantes gritam de terror, percebendo que esta situação é completamente diferente das informações que tinham e se perguntam como eles deveriam derrotar esta coisa. Yoon-soo fica observando sua ação enquanto os outros jogadores amaldiçoam sua má sorte, percebendo que foram enganados. Em outro lugar, o chefe do torneio, Baek, percebe que o torneio se transformou em um completo desastre. Um golem de pedra do torneio de alto nível foi misturado por engano, decem que, neste ritmo, todos os participantes do torneio sejam eliminados e decide que deve ver Sua Majestade imediatamente. Deck corre para a Câmara do Rei gritando Sua Majestade e insiste que eles devem parar o torneio agora. Mas o Rei Parade rejeita calmamente seu pedido. Deck pergunta confuso o quê? Mas o Rei o interrompe, perguntando se ele ainda não entende a situação. O Rei diz a ele para olhar atentamente para aquele guerreiro. Na arena, Yoon-soo dispara uma flecha brilhante que atinge o golem de pedra. É revelado que esta é ser a criação personalizada de Yoon-soo. O Oroco Seia de Zell é uma flecha especial que tem a capacidade de retornar ao usuário após ser disparada. Os outros jogadores ficam maravilhados, se perguntando como uma flecha pode retornar como um bumerangue. Yoon-soo pensa que esta flecha é a recompensa que ele recebeu da região de Kase e que é incrível que ela seja feita do lendário Orichalco, tendo um desempenho tão bom quanto o Senpain. Yoon-soo dispara a flecha novamente e atinge o golem. Ao retornar, a flecha quase atinge outro jogador que grita com Yoon-soo para ter cuidado, menos que ele esteja tentando matá-lo, e Yoon-soo imediatamente se desculpa. Como resultado do golpe, o golem de pedra fica atordoado por 4 segundos. Os jogadores gritam que o golem está atordoado e que esta é a chance deles de atacar. Os jogadores lançam um ataque total, mas o golem se recupera e ruge de raiva. Ele começa a atacar violentamente e os jogadores gritam e avisam uns aos outros. O golem continua seu ataque aleatório e segue em direção a Hong-soo. Enquanto um jogador grita que ele só precisa aumentar um pouco mais e acabará, e outro grita para Hong-soo correr, os jogadores levam o golpe e lutam para permanecer vivos. No último momento, Yoon-soo troca sua arma por sua espada da luz do dia, declarando que ainda não acabou. Ele bloqueia o golpe massivo do golem, mas a força do impacto joga no chão. Deck implora ao Rei Parade, dizendo que eles devem parar o torneio agora, salientando que o participante parece ter atingido seu limite. O rei observa com interesse e de repente algo inesperado acontece que chama sua atenção. Na arena, apesar de ter caído, Yoon-soo usa a habilidade de criação de Deus de emergência novamente. O processo de criação é concluído resultando no Damascus Sword, uma arma especificamente projetada para cortar pedra. Com um único golpe poderoso, Yoon-soo derrota com sucesso o golem de pedra. O Damascus Sword desaparece, pois era uma criação de emergência, enquanto Yoon-soo recebe uma enxurrada de notificações de aumento de nível. Yoon-soo fica surpreso ao perceber que seu nível aumentou em 14, enquanto os outros jogadores olham o gatilho para ele incrédulos, se perguntando como ele conseguiu derrotá-lo. Yoon-soo pergunta confuso se não era para eles derrotá-lo. Os jogadores respondem que a missão era sobreviver, então como poderiam derrotar um monstro com uma diferença de nível tão grande? Eles explicam que o teste consiste em 3 fases e a aparição desse golem já havia desequilibrado tudo. Não era para ser derrotado. Yoon-soo agora entende a situação. De repente, Yoon-soo se sente extremamente tonto e perde a consciência. Os outros jogadores se reúnem ao redor dele, se perguntando se ele desmaiou e notam que ele não foi desconectado. Eles começam a discutir quantas armas ele usou, inicialmente pensando que ele era multi-habilidoso, mas agora percebendo que ele é um mestre de armas e desejam ter apenas uma de suas armas incríveis. Naquele momento, Beck anuncia a todos os participantes que, devido a um erro por parte do organizador, o torneio de artes marciais será suspenso e ordena que todos saiam.
A notícia da conquista de Yun-Su se espalha rapidamente online com milhares assistindo a uma transmissão ao vivo dele inconsciente na UV. Os espectadores se perguntam como ele conseguiu derrotar o Golem de Pedra sozinho e pedem informações sobre seu arco e flecha. Alguém percebe que Yun-Su deixou cair sua flecha e ao ampliar eles veem o nome Yun gravado nela. Os espectadores imediatamente o conectam ao Yun que criou o sino irreparável na região de Kasan. Eles ficam chocados se perguntando como o ferreiro pode ser tão poderoso e se maravilham com seu equipamento superior. Nos escritórios da empresa Beholder, a equipe de atendimento ao cliente enfrenta uma enxurrada de perguntas sobre por que o torneio foi suspenso. A equipe não consegue fornecer respostas claras, apenas afirmando que foi uma decisão tomada pelo livre-arbítrio de Ares ou que se relaciona a uma questão interna no reino de Zoyard, e eles pedem desculpas aos clientes repetidamente. No departamento de desenvolvimento, uma funcionária diz ao chefe de sua equipe que há um grande problema. Ele diz a ela que está ocupado agora. Ela informa que o torneio de artes marciais de Zoyard foi suspenso e ele responde com indiferença, sabiam que isso aconteceria. A funcionária grita que este não é o problema, mas que o rei Parad convocou os Aroe Yun-Su. O chefe da equipe fica chocado, se perguntando como eles poderiam se encontrar tão rapidamente enquanto os preparativos para o torneio ainda exigem tempo. A funcionária confirma que Yun está a caminho do salão de recepção agora. O chefe da equipe percebe que está em apuros e que trabalha a noite toda novamente. Ele comenta que este usuário desafia toda a lógica e suas ações são imprevisíveis. Ele se pergunta o que acontecerá se Yun-Su obtiver sucesso no pedido de Parad e sua afinidade atingir o máximo. Ele conclui que, nesse caso, Hyeon-Su dominará a arte da esgrima do Rei da Espada e se tornará o ferreiro mais forte de todos os tempos. O líder da equipe de desenvolvimento comenta que não será fácil, pois a decisão depende do livre-arbítrio de Parad. Sua colega expressa um sentimento de que Yun-Su terá sucesso, o que preocupa o chefe da equipe, que pede a ela para não dizer coisas tão sinistras. No dia seguinte no jogo, Yun-Su é escoltado para a sala do trono pensando que ele encontrará Parad mais cedo do que esperava. Yun-Su se ajoelha perante o rei Parad, que se dirige a ele como estranho. Parad explica que normalmente o prêmio teria sido apresentado diante de todos, mas ele pede ter sua compreensão ao simplificar as coisas de viver um incidente inesperado. Ele acrescenta que todos reconhecerão seu desempenho notável como mestre de armas ontem. O rei oferece a Yun-Su um prêmio notário de 13 mil peças de ouro. Mas Yun-Su de repente se levanta e interrompe o rei dizendo: Sua Majestade, ouvi dizer que você estava me procurando. Os guardas do rei ficam furiosos com sua insolência, acreditando que tal arrogância não pode ser tolerada, não importa quão raro seja o guerreiro, e se perguntam como ele usa falar enquanto Sua Majestade não terminou de falar. Yun-Su responde calmamente, anunciando que ele é Hayun, o ferreiro. A raiva dos guardas cresce e eles se preparam para removê-lo imediatamente, mas o rei Parad ordena que eles parem, confirmando que Yun-Su é o convidado que ele estava esperando. Yun-Su cumprimenta formalmente Sua Majestade o rei Parad. Parad, uma das 10 lendas de Aharis, diz a ele que ele demorou. Yun-Su responde que a estrada até que foi difícil. Parad pergunta a ele se ele sabe por que foi convocado. Yun-Su adivinha que é para encomendar a ele uma espada, o que o rei confirma. Parad explica que até o melhor ferreiro do reino e até Tank, o mestre da Torre da Espada, farão nessa tarefa. Por esta razão, ele quer saber o que torna Yun-Su confiável. Sob imensa pressão, Yun-Su responde que ele tem apenas uma coisa. Ele veio até aqui acreditando em nada além de sua própria habilidade. O rei Parad ri alto, impressionado com a ousadia do estranho. O rei decide apostar na confiança de Yun-Su e ordena que seus homens tragam o que ele preparou. Um baú brilhante é apresentado diante de Yun-Su. O baú contém ferro frio de 100 anos, um minério especial que absorveu frio por 100 anos e possui resistência ao fogo e propriedades de gelo. Yun-Su olha para o metal em espanto, pensando que parece que sai direto de um romance de artes marciais. Parad especifica seu pedido. Ele quer uma espada de grau épico ou superior que emane Jadá. Ele promete que se estiver satisfeito, ele lhe concederá tudo o que desejar, mas ele o avisa que se ele ficar desapontado, ele nunca mais colocará os pés no reino de Zoyard. Uma janela de missão aparece intitulada A Comissão do Rei, que requer o reconhecimento do rei. A recompensa é o cumprimento de um pedido de Parad e a penalidade por falha é a expulsão do reino de Zoyard. Yun-Su aceita a missão, prometendo que ele não irá desapontar o rei e que ele certamente terá sucesso. Mais tarde, na oficina do ferreiro, Shu sente seu pescoço queimar com a intensidade do olhar dirigido a ele. Ele se vira para ver uma mulher observando. É Bella, a vice-capitã dos Cavaleiros do Reino de Zoyard, e seu nível é 31. Yun-Su pensa consigo mesmo que, embora ele seja um estranho, colocar um guarda nele tão descaradamente é excessivo, mas ele retrai seu pensamento, considerando natural que eles não confiem nele facilmente. Bella diz a ele para fingir que ela não está lá e para se concentrar em seu trabalho. Yun-Su pergunta a ela com um sorriso sarcástico se seu olhar é tão óbvio, e ela responde sim. Bella pensa consigo mesma quem esse jovem pensa que é, lembra que Sua Alteza postou sua última chance neles e jura que ele é melhor não falhar.
Yun-Su sente a imensa pressão que ela está colocando sobre ele. De repente, a campainha toca no jogo, intrigando Yun-Su. Ele se desculpa com Bella, explicando que parece que algo aconteceu em seu mundo real e pergunta se ela se importa se ele sair por um momento. Yun-Su acorda em sua cápsula no mundo real e vai abrir a porta. Ele fica surpreso ao ver a dona da casa. Yun-Su pergunta a ela o motivo de sua visita. A senhora diz a ele que ela decidiu vender a casa, explicando que seu marido foi recentemente desempregado e eles precisam resolver as coisas, e ela pede desculpas a ele. Yun-Su diz a ela para não se desculpar, sentindo que ele é quem deveria estar arrependido por alugar o lugar por mais barato do que a taxa de mercado e por estar atrasado com o aluguel várias vezes. Ele pergunta a ela quando ele precisa sair, e ela diz a ele que ela precisará que ele desocupe dentro de 2 semanas. A senhora se sente envergonhada diante dele, mas ele pede a ela para não dizer isso, garantindo a ela que ele viveu bem aqui e se curva a ela respeitosamente. Depois que ela sai, Yun-Su repete o prazo para si mesmo, 2 semanas. Yun-Su se sente exausto. Ele pensa que, embora ele tenha ganho uma boa quantia de dinheiro em Ares, as contas do hospital de seu pai custam dezenas de milhões e comprar de volta a oficina queimada custou a ele 33 mil yen. Além disso, ele nem começou seus próprios tratamentos para queimaduras. Ele se pergunta desesperado para onde ele deve ir agora. Naquele momento, seu telefone toca. Quem está ligando é Kim Yohan Bell. Quando ele atende, Bell pergunta o que ele está fazendo e diz que tem uma boa ideia sobre a missão, por isso ligou. Yun-Su pede para ela retornar a ligação mais tarde, explicando que sua cabeça está um pouco ocupada agora. Bell pergunta se algo está errado. Yun-Su diz a ela que a missão de Parad é importante, mas ele de repente tem que se mudar de casa em 2 semanas de casa. Bell lembra irritadamente de quão importante é essa missão. Ela diz a ele que espera 2 resultados principais disso. Bell explica que, no momento, as pessoas estão discutindo se o campeão do torneio de artes marciais Joyard e o ferreiro Heian são a mesma pessoa. Ela sugere que ele não esclareça isso ainda, e quando ele revelar seu caminho mais tarde, Zicladir. Ela acrescenta que ele recebeu uma comissão para forjar uma espada de Parad, um dos NPCs mais influentes em Ares. Ela pede para ele apenas imaginar Parad revelando uma nova espada gravada com o nome Ron. Esse é o momento em que seu valor vai disparar e é por isso que ela disse que o apoiaria. Yun-Su agradece dizendo que ela trouxe de volta seus sentidos e promete que fará o seu melhor. Yun-Su retorna ao jogo para encontrar Bella, gritando com ele com raiva. Bella grita com Yun-Su, perguntando por que ele só está voltando agora e ele pergunta confuso o que aconteceu. Bella diz a ele que Sua Alteza Real Parad foi presa no Ninho do Dragão. Yun-Su pergunta em choque onde o rei Parad está preso, então pede a localização exata do Ninho do Dragão. Bella pergunta incredulamente como ele pode estar surpreso quando nem sabe onde fica, e Yun-Su responde que pensou que deveria pelo menos agir surpreso. Bella diz a ele que o tempo está acabando e explica rapidamente. Ela esclarece que o Ninho da Chama é o nome geral para a região de monstros do tipo fogo. Entre eles está o Masmorra Frit, um lugar de onde ninguém voltou vivo, exceto Sua Majestade, o Rei Parad. Yun-Su se pergunta por que o rei entraria em uma masmorra que ele já visitou, especialmente porque ele não recebeu a arma que encomendou para ele. Bella responde que é porque o alvo de vingança de Sua Majestade está lá. Yun-Su se surpreende ao ouvir as palavras alvo de vingança. A cena muda para o Ninho da Chama, onde o rei Parad chega sofrendo de seus ferimentos. Ele olha para o portão à sua frente, percebendo que uma vez que ele passa por ele, tudo começará. Ele pensa que nem mesmo sua espada atual será suficiente. Ele se sente aliviado por seus homens terem conseguido escapar em segurança, mas sabe que os reforços levarão pelo menos 3 dias para chegar. Ele sorri amargamente, admitindo que talvez tivesse esperado o estranho terminar a espada. Uma memória triste entra em sua mente e ele deseja que seu filho Ban ainda estivesse vivo. Ele teria quase a mesma idade daquele jovem Yun-Su. Ele se lembra de como seu filho morreu em seus braços, chamando de pai. Naquela memória dolorosa, Parad pergunta ao filho como ele chegou aqui sem avisá-lo. Ban responde que pensou que se conquistasse esta masmorra, finalmente se tornaria um filho de quem seu pai pudesse se orgulhar, mas agora percebe que era fraco demais e pede desculpas. Parad grita com o filho que não há necessidade de pedir desculpas e diz para ele se agarrar à vida, mas Ban pede desculpas ao pai novamente, então dá seu último suspiro em seus braços. No presente, Parad decide que teria sido melhor esperar pela espada do estranho, mas ele não pode deixar Efrit escapar. Ele esperou anos para que ele aparecesse e está determinado a eliminá-lo. Então Parad caminha constantemente em direção ao portão da masmorra em chamas. Bella explica que desde a morte do príncipe Sua Majestade tentou de todas as formas caçar Ifrit, mas Ifrit não se revelou tão facilmente. Ela acrescenta que esta pode ser a última chance de Sua Majestade. Bella admite francamente que acha difícil confiar em um estranho como Yun-Su, mas acrescenta que Sua Majestade confiou isso a ele, deve haver uma razão. Então Bella se curva diante dele e como cavaleira do reino de Joyord, ela implora que ele salve Sua Majestade.
Uma nova missão de emergência aparece com o título Uma Espada que Pode Salvar o Rei. A missão exige aceitar o pedido de Bella, com a recompensa sendo um aumento na confiança dela e a penalidade pelo fracasso sendo a morte de Parad. A missão é forjar uma lâmina capaz de salvá-lo. Yonsu pensa na trágica história de Parad. Ele se lembra de como naquele dia ele também quase perdeu tudo nas chamas. Ele se pergunta se ele poderia ter seguido em frente se tivesse perdido sua família como Parad. Com firme resolução, ele diz a Bella que fará tudo o que puder. Yonsu imediatamente começa a trabalhar na oficina, martelando o metal entusiasticamente depois mergulhando na água. Ele pensa que dizem que o calor de Efrit pode derreter até mesmo armas de grau único. Ele conclui que precisará forjar uma arma que ultrapasse o grau único. Ele decide se concentrar no efeito da pedra congelada, que é insolúvel. Enquanto ele trabalha, uma janela do sistema aparece, dizendo a ele que sua compreensão do ferro frio de 100 anos se aprofundou. Outra mensagem aparece anunciando que o espírito espelheiro foi ativar. A mensagem explica que, ao forjar esta lâmina, Yonsu mergulhou no trabalho mais do que qualquer outra pessoa. Sua paixão, determinação e empatia o levaram a um estado de foco completo. Como resultado, o sistema anuncia que a primeira espada de grau lendário de Raion está sendo forjada. Uma luz brilhante emana da oficina e Bella se pergunta se está completa. Yonsu está segurando a nova espada brilhante e declara que é hora de salvar Sua Majestade o Rei Parad. Enquanto isso, no ninho da chama, Parad grita de dor ao receber um golpe pesado. Ele fica de joelhos, determinado a acabar com isso hoje. O líder do ninho da chama, Efrit, de nível 499, se aparece diante dele. Parad grita o nome de Efrit, que zomba dele, dizendo que não tem ideia de quanto tempo esperou para encontrá-lo. Então eles investem um contra o outro numa batalha épica e Efrit solta um rugido em Souls. A feroz batalha entre o rei Parad e Ifrit continua. Parad bloqueia os violentos ataques de fogo de Ifrit, mas o imenso poder de Ifrit o domina. Parad se surpreende ao ver que a espada de Ifrit é formada de chama pura e uma série de golpes violentos que ele não consegue bloquear se segue. Ifrit grita em triunfo e libera uma onda de suas chamas, forçando Parad a recuar em dor. Ifrit ri triunfante enquanto Parad se ajoelha derrotado e amaldiçoa a situação acreditando que terminou em fracasso. Ifrit se prepara para dar o golpe final e joga sua lança em direção a Parad. Uma enorme espada de gelo aparece do nada, interrompendo o ataque de Ifrit. Yonsu e Bella chegaram bem a tempo. Bella grita com o rei Parad e diz para ele usar a nova espada. Parad pega a nova espada brilhante que foi jogada diante dele. Uma janela do sistema aparece exibindo os detalhes da espada personalizada de Yon para Parad, lendária. A espada possui habilidades especiais incríveis, mais 13,33% de resistência ao atributo fogo, mais 1094% de poder de ataque com o atributo gelo e um aumento massivo de mais 317 poder de ataque do atributo gelo contra monstros de fogo. Também tem uma habilidade ativa chamada Flor de Gelo. Yonsu pede ao rei para tentar usá-la. Parad segura a espada que brilha com poder congelante. Parad libera a habilidade Flor de Gelo e uma poderosa onda de gelo varre o campo de batalha, congelando os ataques de fogo de Ifrit. Ifrit grita de dor enquanto o poder congelante da espada contraria seu calor. Parad declara que acabou. Parad avança e sua espada colide com o corpo flamejante de Ifrit e o estilhaça. Ifrit está chocado e Parad continua seu ataque. Parad consegue desferir um golpe final, derrotando Ifrit. Uma janela do sistema anuncia que ele derrotou o monstro-chefe. Parad solta um suspiro de alívio, acreditando que finalmente tiveram sucesso. Mas de repente, o corpo de Ifrit começa a brilhar e explodir. Yonsu se pergunta o que está acontecendo. Bella percebe que alguns monstros se autodestroem antes de morrer. Parad é pego na explosão massiva que destrói toda a masmorra. Bella grita para o rei Parad para sair imediatamente, avisando do perigo, mas Parad ordena que ela fique parada, considerando isso uma ordem real. Ele olha para o medalhão com uma foto de seu filho e pensa que quer que as coisas terminem aqui. Bella se sente desesperançosa. Ela sabe que deve salvar Sua Majestade, mas ele ordenou que ela não fosse. Ela se pergunta em confusão o que ela deveria fazer. Yonsu avança sozinho e diz a ela que ele vai buscar Sua Majestade. Ele usa a habilidade de criação de Deus de emergência para criar um escudo resistente às chamas. Yonsu entra no inferno flamejante e chama por Sua Majestade o rei Parad. O rei ordena que ele volte, dizendo que ele já fez mais do que sua parte. Yonsu se recusa a sair, insistindo que veio aqui para acompanhá-lo e não vai embora. Yonsu pergunta a ele se sua decisão é por causa da pessoa no medalhão. O rei confirma isso, admitindo que por causa dele seu filho deixou este mundo e se pergunta com que cara ele pode continuar a viver. Yonsu pergunta a ele se ele acha que a pessoa no medalhão ficaria feliz com isso. Parad fica furioso, gritando com o rei Yonsu que ele não ousa falar e que ninguém pode conhecer esse sentimento. A dor de perder um filho por causa dele. Parad agarra Yonsu pelo colarinho e grita com ele como ele ousa sequer falar sobre isso. Yonsu admite que ele nunca conhecerá essa tristeza específica, mas ele esclarece que ele também quase perdeu um membro querido da família, revelando que seu pai está em coma. Yonsu diz ao rei que ele costumava orar todos os dias para que seu pai abrisse os olhos, mas agora ele está ao sombrio. Ele garante a ele que é isso que seu filho também deve sentir.
Parod abraça a Yonsu enquanto ele chora, pedindo-lhe para deixar seu filho ir em paz. O rei vê uma visão de seu filho sorrindo e se desculpa repetidamente com ele, admitindo que seu pai tolo estava errado. Yonsu sussurra em seu ouvido que ele deve viver e pergunta a ele não deveria se tornar um pai de que seu filho possa se orgulhar? O rei Parad concorda com ele, dizendo que ele não deveria ser um pai vergonhoso. O rei Parad sorri e diz a Yonsu para ir. Eles emergem das chamas em colapso e Bella corre em direção a eles gritando, estranho, sua majestade está bem. Yonsu garante a ela que sua majestade está bem. Enquanto ele diz a ela que voltará em breve, uma mensagem do sistema aparece anunciando que seus pontos de saúde chegaram a 0 e ele será desconectado à força. Yonsu garante a ela que estranhos não morrem e então desaparece. Bella olha em choque enquanto o rei Parad desaba em seus braços, sussurrando que o menino salvou. Bella grita o nome de sua majestade e diz a ele para recuperar a consciência. Parod perde a consciência com um sorriso no rosto. Yonsu acorda no mundo real e uma mensagem do sistema aparece afirmando que devido à penalidade de Logol forçado, seu nível diminuiu em 1. Ele olha para suas mãos enfaixadas com lágrimas nos olhos e jura a seu pai que seguirá em frente.